Tech. Oi? Ação? Boa. Isso aí, galera. A gente tá começando mais um produto piloto. O gato tá vivo. Fala, garoto. galera produteira. Cara, mais um produto piloto, mais uma noite que a gente tá aqui pra falar de um assunto que eu sou apaixonado. Cara, eu acho que são as minhas 2 horas mais felizes da semana. Ô, louco. Cara, vou te dizer que realmente, de verdade, são 2 horas. Todo mundo me pergunta isso, cara, o quanto de gasto que esse negócio dá, assim, de energia. É claro que tem um esforço de vir pra cá, etc., mas é uma coisa apaixonante. Engraçado que quando ele bebia não tinha essa emoção toda, né? É. Eu vim pela bebida. Cachaça e vim pela- tal. É isso aí. E a gente tá começando hoje o 15º episódio do Produto Piloto. Da segunda Caraca, temporada. Segunda temporada. E a gente tá aqui com o Sérgio Tirado, Boa. que vai contar belas histórias. Cara, aquele que Eu veio tô da com medo. zona oeste do Rio de Janeiro. Hoje é no amor. Hoje é no amor. Mas antes de dar a palavra para ele, nós vamos às nossas apresentações aqui, os recadinhos da paróquia. Para aqueles que não me conhecem, estão assistindo o Produto Piloto pela primeira vez, eu sou Zé Roberto. Acho que a maioria já sabe como me encontrar, mas José.RobertoJ no LinkedIn e no Instagram. Ô, louco. Aceitar? Boa. Rafael Mazaro, conta para nós tuas expectativas e dá os recadinhos da paróquia aí, cara. Fala aí, turma. Muito boa noite. Ou bom dia ou boa tarde. Afinal, o podcast é temporal. Ô, louco. Voltou com esse Ele voltou. Com esse bordão. bordão, Eu fiquei uma semana sem vir, o meu gato não estava bem. Pai de pet. pai de... Meu Deus do céu. Que fase, rapaz. Pô, Sérgio, aqui o papo é sério, cara. E agora o gato tá com 2 camas, cara. Caiu pra cima. Não dá, tá vendo? Não tento falar sério. O gato é meteu, puxado. caí parceiro, mas eu caí pra cima. Muito bem, eu também me sinto muito honrado, muito feliz aqui de dividir a mesa com vocês. Também é um momento muito, muito legal da semana, dividir aí a mesa, o palco com essa turma fera demais. E a expectativa, como sempre, não pode ser diferente, Zé. Um cara que tem um baita repertório, um cara que tem um baita respeito aí, sempre contou muito do seu repertório para me ajudar. Então, hoje vamos aprender um pouquinho com essa fera aí. Então, a expectativa é super alta. Eu sou Rafael Mazaro. Vocês me encontram nas redes sociais como Mazaro Rafael no Instagram e Rafael Mazaro no LinkedIn. E o que mais? Recadinhos da paróquia? Não tem o easter egg? Não. Mazaro Rafael mudou Jogar agora? Rafael Mazaro lá parece... Editou? Só tem Editou. narigudo assim, só tem... Nariz. Não vai achar outro. É que nem no meu caso. Se inscrever em qualquer rede social Sérgio Tirado, não vai encontrar Ah, outro. não, É isso. não tem. Quem é que ia Assim. competir? Não, Com essa peculiaridade de beleza, só o Sérgio mesmo. É isso aí. Pô, e o recadinho da paróquia, meu Recadinhos da paróquia. Primeiro, agradecer aqui os Estúdios Voz, que oferece essa infraestrutura maravilhosa. Estamos com eles há mais de um ano, então uma parceria que super funciona. Vitor, nosso Vitão. parceiro, está sempre aqui O brabo. O no mito. Tec ajustando as câmeras, fazendo com que a mágica aconteça. E não posso deixar de agradecer também o nosso patrocinador, a Norden, Squad as a Service com a Norden, uma consultoria estratégica de tecnologia que vem aí acreditando no nosso projeto e vem investindo no nosso sonho. Norden, que tem tudo a ver. Descobri recentemente que é norte em holandês. Somos holandeses. Que coisa linda. Depois a gente conta essa história aí. Bom demais. Renanzinho, se apresenta aí, meu caro, e conta as suas expectativas pra essa noite. Porra, tem como... Já tô tá pegando aqui a gíria Olha, já, porra, né? mandou um porra que Já é tô... vírgula em- Dois cariocas aqui. Cariocas, né? Isso aí, no Carioca Vírgula. 15 é vírgula. Porra, estamos aqui com um cara sensacional, né? Um cara que também inspira muita gente e expectativa, novamente, mais um episódio sempre alta, né? Então, cara, acho que a pressão aí pra cima de você, hein, Sérgio? Pressãozaça. Então, cara, uma pessoa aí que tá com a barriga no balcão ali, sempre executando, e não só na teoria, né? Tá muito na prática. Então, Executivo a gente... que executa. Executivo que executa, exatamente. Não é só aquele de palco, né? Então acho que é muito disso aqui, que é disso que a gente gosta aqui, né? De prática mesmo, né? Não só ficar na teoria. Cara, nas redes sociais, Renan Cap com 2 P's, C-A-P-P-I, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Então, é isso aí. Ou o mini crack do Alok. O mini crack do Alok. Só jogar lá que você vai. Se você vai precisar encontrar. de participação em festa, precisar de... Presença VIP,
personagem vivo. Tem aí o Renanzinho pra fazer. Personagem vivo é ótimo. Personagem Os caras vivo. são foda. Personagem vivo é ótimo. Ô, meu né, primo gente? tem o óculos do Alok, eu vou trazer Não qualquer é? dia. Traz, traz. Dá pra fazer uma festinha de 15 anos, cara. Personagem Pra dançar com a debutante. É isso aí, Aí, parece ele lá. Até engasguei, velho. Personagem Tá sem budget pra trazer o Alok, ó. Oportunidade. A oportunidade de mercado, É, né? mercado aí. A gente fica nessa aí de desenvolver sistema, construir É, produto, Tem cara. oportunidade aí. Isso aí, é. Tem que... Cara, aí, vamos lá para mais um capítulo do nosso MBA. Serjão, se apresenta aí, cara. Você que... Aí a gente tá aqui, cara, com ele que foi gerente de transformação na Sul América, que agora é head de produtos na Zenvia, de produtos de engenharia ali na Zenvia. Serjão, se apresenta aí pra galera, conta a Claro. tua história. Cara, boa noite, boa tarde, bom dia. Aí, Atemporal, Sérgio. não é não? Malandro, pega rápido. Você tá esperto. Cara, para mim é uma honra aqui dividir essa mesa com vocês. É esse bate-papo aqui, eu acho que vai ser sensacional. A gente contar um pouco das histórias. A gente, como o Renanzinho falou, tem muita história prática ali para a gente trocar. Gosto muito disso. Acho que vai ser bem bacana esse bate-papo aqui. Legal, bom demais. Cara, e fala um pouco da tua história de vida, Serjão. Como você chegou até aqui, cara? Maravilha. Como você maravilha. chegou na Zenvia? Cara, por incrível que pareça, eu iniciei minha carreira dando aula. Eu dei aula de cursinho de informática lá atrás. Dei aula para uma escola que eu estudava. Comecei dando aula de Windows, Word, Excel, com 19 anos. E Você fazia... tinha cabelo, Serjão? É? Tinha cabelo. Tinha cabelo. Eu não tenho cabelo, Anotado tenho uns aqui. 15 anos Anotado. só. Não tenho cabelo, tenho uns 15 anos só. E ali eu fiz o colégio na escola técnica. E aí, na mesma escola técnica, depois eu entrei para a faculdade e a própria escola me convidou a dar aula de cursinho. Eles faziam esses cursinhos à tarde. E aí eu entrei para a faculdade e dava aula nesse cursinho da escola. E aí eu fui gostando, cara. Assim, foi legal pra caramba. Fui pegando, acho que ali a cultura de ensinar ali é bem bacana. Logo depois eu fiz uma prova, não sei se vocês lembram de uma escola de informática chamada SOS Computadores. E aí eu fiz uma prova para dar aula para SOS. E aí comecei a dar aula no cursinho da SOS. E a SOS tinha uma escola de escola técnica mesmo, né? À noite. E aí eu passei também numa prova para poder dar aula na SOS. E aí eu dei aula na época, de banco de dados. Isso que eu ia perguntar de que era. De banco de dados. Dei aula lembra de diagrama de fluxo de dados, DFD? Sim. Nos primórdios. Isso, nos primórdios. E dei aula de VB na época. Dei aula de 3 disciplinas lá nessa escola técnica. E aí eu comecei minha carreira assim, dando aula. E aí chegou num determinado momento ali que eu terminei a faculdade e tal. E eu queria muito programar, queria começar, meter a mão na massa. E aí eu larguei e entrei para um estágio de desenvolvimento naquela Isso com época. quantos anos? Eu me formei com 22, então foi essa fase aí, com 21, 22 já comecei a programar, dava aula nessa escola. Então você dava aula ali pelos 19, 20 anos. Sim. Legal, Comecei, acho que eu comecei a dar aula no segundo período da faculdade. Então foi bem no iniciozinho mesmo. E era lá na Zona Oeste ali da Zona Oeste, Sepetiba? Campo Grande. Campo Grande, que não Campo tem como, Grande. né? O cara, pra ele chegar no centro, cara, ele tem que atravessar o rio, dar vai de Cipó, aí uma outra parte ele vai andando, porque não tem como, até chegar onde começa a linha do trem. O cara Aí já chega vai de trem, né? Aí ele vai de trem, depois pega um ônibus, aí chega. Isso. Então a aula era boa, porque pro cara... Cara, ver essa batida aí. E era faculdade com aula, né? Então, porra. Essa fase de trabalhar e estudar, nessa época que eu dava aula era em Campo Grande ainda, na Zona Oeste do Rio, mais perto e tal. Mas quando comecei a trabalhar mesmo, que era no centro do Rio, essa rotina aí que o Zé comentou. Balsa, cipó, canoa. Cara, brincadeiras à parte, eram 2h30 de transporte público para chegar da onde eu morava até o centro do Rio. E eram mais ou menos 5 horas para ir e voltar. Sem brincadeira, é muito longe mesmo. Né? Muito longe. É muito longe. E em termos de distância, assim, pensar em São Paulo... Itapevi, por exemplo?
Cara, até mais. acho que até mais. mais um pouco. Acho que até mais. Mais ou menos 70, 80 quilômetros, assim. Caraca, bicho. Quase como se o cara morasse, sei lá, em Vinhedo ali, talvez. Mais ou menos assim. Caraca. Só que não é estrada. Isso aí. E, puta, aí, então você começou. Aí daí você terminou. Você começou a fase de estudar e trabalhar, começou a tua vida de trabalho. Sim, sim. Aí eu comecei como estagiário desenvolvendo, né? Estagiário de desenvolvimento na época não chamava de startup ainda, mas era um escritório de desenvolvimento só de um produto que ia ser lançado, que hoje em dia é o APA, Software House, né? que hoje em dia é o APA Benefícios, né? Então eu comecei na época, não tinha esse termo ainda de startup, nós éramos 3, 4 desenvolvedores, eu como estagiário e um gerente de projeto no escritório pequenininho, e eles iriam lançar o produto depois que tivesse pronto ali. E eles vieram para São Paulo, aquele escritório foi fechado, eles lançaram a empresa aqui. Foi o meu período ali, eu cheguei a ser júnior dessa empresa e foi assim que eu comecei na área de desenvolvimento. Legal, legal. E aí, assim, daí pra frente a gente se conheceu na Sul América, né? Sim. Você passou um período em consultoria, né? Como é que foi a sua trajetória? Então, a gente não se cruzou por detalhe. Eu cheguei numa consultoria e você tinha acabado de sair, mais ou menos ali, acho que 2012, mais ou menos, 2010. Eu estava chegando na consultoria que eu era especialista de um produto, desenvolvimento de um produto. E quando eu cheguei nessa empresa, você tinha acabado de sair, que você era gerente da fábrica ali. A gente não se cruzou, a gente tinha amigos em comum, assim. E a partir dali... Já ouvia falar mal do Zé, né? Então. Já não, tinha mas história, engraçado que a gente... Na época, a gente tinha bastante amigo em comum, mas eu não conhecia o Zé. Eu vim conhecer o Zé anos depois. E aí eu ouvia falar, né, do Zé Roberto, que era o gerente da fábrica ali na época. E nessa empresa, eu fui como especialista de desenvolvimento de um produto específico, de BPM. A gente fazia automação e tal, e a gente teve grandes clientes legais, assim, BGE. A gente fez um trabalho bem legal de automação de processo nessa época. Aí, ali, eu fiz uma especialização e pós-graduação em gestão de projeto. Ali eu percebi que eu não era tão bom assim desenvolvendo. E aí eu caí um pouco ali para a visão ali de gestão e comecei a estudar gestão nessa época. Aí, a partir dali, eu fiz várias especializações de gestão de projeto, virei gestor de projeto nessa consultoria. Eu fiquei nessa consultoria há 8 anos, cuidando de grandes clientes. Acabei liderando um time de desenvolvimento de alguns clientes aqui em São Paulo. Foi quando eu comecei a vir para cá. E aí, depois desses anos de evolução profissional, eu conheci o Zé num bate-papo, numa oportunidade na Sul América. E aí, 7 anos no mercado de seguro, 8 anos, né? Sim, fiquei. 8 anos no mercado de seguros. E aí, na sequência, você... Não, então. Aí, nesse período da Sul América, foi um período bem importante da minha carreira, porque eu cheguei na companhia como gerente de projetos e evolui bastante nesse tempo, né? Nesses 8 anos de companhia. Ali, a gente tinha uma equipe que só fazia o gerenciamento de projeto, a gente não gerenciava pessoas na época. A gente cuidava de toda a evolução do projeto, mas a gente contratava, né, os profissionais para desenvolver os projetos, e a gente cuidava muito da gestão em si. E ali a gente gerenciou grandes projetos importantes para a companhia. A gente era uma equipe de gestão de projetos de canais digitais, que era a linha de frente ali dos canais da companhia. E acho que eu fiquei nesse cargo durante 3, 4 anos, mais ou menos. Foi bem bacana, foi um processo de evolução muito, muito importante assim, para a gente. Foi muito legal. E a partir dali foi quando surgiu a oportunidade da companhia começar a fazer um estudo de mercado, aonde levou a gente a seguir um caminho de transformação digital. Aí, a partir dali, o jogo começou a ficar mais sério.
E aí foi... Legal. Em que momento você começou a ter contato com tema de produto, enfim? Em que fase dessa? Acho que desde o início, né, ali na gestão de projeto em si, a gente já gerenciava os canais, tendo contato com os produtos de desenvolvimento em si. E acho que desde essa época ali de que a gente tinha produto voltado para web, a gente tinha produto voltado para aplicativos, a gente tinha produtos voltados para todos os canais ali, principalmente a parte de atendimento ali da central de atendimento também. A gente tinha muito produto voltado para isso e era tudo do nosso guarda-chuva ali que a gente cuidava. Então acho que desde essa época ali eu tive contato direto com gestão de produto e gestão desses projetos de canais digitais. E sempre foi um modelo muito baseado em Lean, né? Então, essa construção baseada no problema sempre teve presente, né? Sim, bastante. Uma orientação muito, muito baseada nisso, né, cara? O problema a gente está resolvendo, com o valor está ativando, sempre uma preocupação muito grande até para a conversão de valor e tudo, né? Sim, e tem até um caso interessante dessa época aí, que a gente gerenciava um projeto de um dos canais, né? E voltado para a central de atendimento. E a gente precisava fazer uma migração de banco de dados na época desse produto. E aí a gente fez toda a mobilização, fez, acho que um tema interessante voltado para problema, né? Ali a gente mergulhou nessa gestão toda, e aí a gente teve todo um processo de planejamento que a gente fez para fazer a migração desse banco de dados. E aí era o sistema de todo o atendimento, da central de atendimento de automóvel na época, por exemplo. E aí a gente parou a central num determinado momento, e totalmente alinhado, a gente com o time todo estruturado para isso, e começou a chover muito em São Paulo. E São Paulo era um recorte bem importante ali naquele nosso cenário, porque dava muito volume começou a aumentar muito o volume de sinistro para poder e os problemas nos carros acontecendo e a gente sem sistema na central que a gente estava fazendo o processo de migração. Foi árduo aquele dia, porque a gente estava São Paulo era um recorte muito importante para a gente, significava mais do que 50% ali daquela operação, e São Paulo começou a chover muito, os carros começaram a enguiçar, batida, e aí os números começaram a subir bastante ali naquele momento, então foi bem complexo aquele dia. Todo mundo que trabalha com TI, né, participa dessas migrações aí, acho que já passou por um pouco disso, né? Tanto que, pô, às vezes tem janelas que você tem que fazer alguma janela de mudança, aí você tem que programar, né? Tem toda aquela questão virar as noites, né? É bem complexo, né? Nesse dia foi um dia desse nível, assim. A gente conseguiu tudo programado, mas mesmo assim... A gente conseguiu manter a operação, né? Totalmente alinhada ali com uma parte manual, uma parte a gente foi liberando o que estava acontecendo, conseguiu administrar bem, mas poderia ter sido muito pior, assim, foi bem você tem Black Friday pro varejo, deveria ter a época certa para você fazer uma subida numa operação que tem, por exemplo, como dependência uma sazonalidade do tempo, né? Sim, com certeza. E tem mesmo. Acho que a questão ali foi que o problema meio que aconteceu no meio do processo, né? Previstos, né? Mas de fato existia um mapeamento até de melhores momentos, etc. As segundas-feiras, por exemplo, era um dia que era bem pegado. Feriados e pós-feriados também é um dia ruim, né? Sim. Pós-feriado o cara tá pedindo reboque, pedindo esse tipo de coisa, né? Então, quer dizer, tinha uma dinâmica já bem recortada ali, né? Sérgio, a tua proposta hoje é da gente falar de problema, certo? Vamos olhar aqui para a perspectiva, assim, nessa construção, a gente tem uma visão ali, que era a visão... você tem a visão lean do problema, né? Que era uma construção assim, muito orientada a... Cara, tá bem, como que eu vou fatiar esse negócio? Como que eu vou atacar essas dores, né?
Mas tem uma dificuldade muito grande das pessoas, né? De se mobilizar para discutir o problema, né? Como é que é essa construção, assim? Como é que você viu isso acontecer? O que você teve de experiência sobre isso? Cara, assim, vou colocar pontos específicos, assim, né? De cenários que a gente acabou vivendo, né? A gente, nessa época de gestão de projeto, a gente tinha muito problema de fazer interlocução com outras áreas, por exemplo. Porque você pegar um cenário de uma companhia muito grande, para você conseguir gerenciar as outras áreas que estão envolvidas naquele teu contexto, é muito mais complexo do que você ter uma empresa mais recortada, né? Você ter uma empresa bem mais enxuta. Então, acho que o cenário de problema que a gente encontra nesse tipo de projeto é interlocução com as outras áreas, priorização com as outras áreas. Acho que esse processo ele é muito complexo quando a gente fala de uma empresa maior. Então, isso a gente encontrava muito também no dia a dia, nessa priorização com as outras áreas. Isso trazia muito problema ali pro processo de gestão. Entendi. Então, tá um pouco relacionado à questão dos silos, né? Aí eu vou jogar para a mesa aqui. Eu acho que esse negócio está muito relacionado também acho que os silos, em geral, estão muito relacionados ao momento e à maturidade da empresa, né? Eu acho que assim, hoje é fácil falar, mas no passado a gente viveu uma fase que... Quer dizer, o mercado de TI ele vem evoluindo pra caramba, né? Vem evoluindo do modelo que era de construção fabril, né? Aí depois... Primeiro assim, era papel de pão, depois processo pra caramba, né? Over pra caramba. E aí quase que construção fabril, né? Depois virou aquele modelo... foi relaxando, alguns processos foram se adequando, veio o modelo PMBOK, assim, que tinha bastante processo, mas foi aliviando um pouco. E hoje está num modelo que a gente está evoluindo para uma dinâmica de evolução contínua, né? Que, olhando ali para os estágios que você viveu, né? Você passou lá por uma fase que era meio de gestão de projetos, depois por uma fase de transformação digital na linha de construção de produto. Uma né? migração, né? Que bom que as metodologias evoluíram também, né? Que bom que as metodologias evoluíram. E hoje você está vivendo um cenário de uma Big Tech, que é totalmente diferente. Totalmente diferente. Né? O que vocês acham? Assim, eu entendo que, no primeiro momento, você tem uma questão que está muito relacionada à maturidade. Muito, muito relacionada à maturidade. Acho que as pessoas elas têm uma baita dificuldade, principalmente dentro do mercado do mundo corporativo, de discutir, de pôr o problema na mesa, de produzirem exposição. Né? Eles têm um medo de gerar exposição. Sim. Eu vejo 2 pontos importantes aí, Zé, nessa discussão, que é o seguinte. A primeira é cultural, porque quando você constrói estruturas de poder, a discussão é sobre o poder que você tem sobre aquele recorte. Então, você quer controlar o seu poder. Então, na hora que você tem uma dinâmica em que você precisa dividir para conquistar, essa discussão de poder ela é pesada para conseguir organizar e orquestrar tudo isso. Então, o cara que faz isso com maestria, como o Sérgio fez por muito tempo, fazer essa gestão, ela é muito complexa, né? Por conta da estrutura de poder, por uma questão cultural. Por outro lado, também tem uma questão associada ao software. Porque se você pega grandes corporações, essas empresas elas possuem grandes monolitos, que são sistemas que eles estão 100% conectados entre as áreas. Então, na hora que você depende da evolução de um sistema desse, você precisa minimamente impactar 1, 2 ou até 10 áreas, dependendo do tamanho do problema que você precisa resolver. E aí essa dinâmica ela é complexa, porque você precisa mexer em um recorte que, do outro lado, o cara não tem o menor interesse em saber que aquele recorte ele é importante para você. Por 2 motivos. De novo, o cara tem uma estrutura de poder, ele quer cuidar do dele. E segundo, porque para ele não gera impacto. Então, você conseguir conduzir uma dinâmica de que, olha, beleza, você não tem interesse, mas olha só, somos os mesmos clientes, temos os mesmos clientes, temos as mesmas áreas envolvidas e o mais foda de tudo, trabalhamos na mesma empresa. Volta à questão da cultura.
Mas, Rafa, essa época que a gente está comentando aqui era uma época que a gente ainda tinha cultura. A gente está falando lá de trás, né? É uma época que a gente ainda tinha uma cultura da TI ser tiradora de pedido e consultora da área de negócio. Eu concordo, mas olha só. Ainda existe isso, né? Esse é o ponto, Existe isso, Renan. Existe muito. Esse é o ponto, assim, eu estou navegando bastante em vários mercados aqui e a gente percebe que ainda tem muito essa dinâmica da estrutura de poder e o cara não querer olhar para o lado porque para ele não é interessante, sabe? Então, acho que a grande mágica, a grande dinâmica Você perde aí muito, é isso, né? Você perde muito. E acontece, cara. Acontece. Se você olhar para a prática, assim, eu acho que o que o Tim Topology coloca que ele chama de tráfico de informação. Isso, né? isso aí. Tráfico de informação. Que é assim, você... Tem duas abordagens que eu acho que acabam acontecendo dentro de grandes corporações, assim. Aí é da minha experiência, tá? O Sérgio pode complementar e tal. Acho que tem a questão do tráfico de informação, ela é real, que é aquela coisa assim. O cara que tem uma relação com uma pessoa de outra área, que tem uma relação de pessoa com a pessoa de outra área, as estruturas de poder, elas funcionam reforçando os silos. E no fim das contas, você tem aquele teu cara do time que tem aquele relacionamento com outro cara, e aquilo ali faz a coisa acontecer. É sempre no jeitinho. Meio que num mercado paralelo, um mercado negro de informação, um mercado negro de relacionamento. E tem uma outra perspectiva que essa é muito mais complexa e ela precisa, talvez ela seja um objeto de discussão nosso aqui, que é uma espécie de hack de cultura. Sim. Que é aquele cara que é incomodado, que isso acontecia muito em certas situações, que ele acaba meio que criando um corte horizontal na estrutura, mas isso não é natural. Isso acaba sendo meio que, de uma certa forma, ele acaba sendo tragado, em algum momento ele acaba sendo tragado pelo modelo, porque a pessoa cansa de nadar contra a maré durante muito tempo, né? Não, mas você, eu acho que... assim, até para te complementar, acho que o ponto que você trouxe com relação ao relacionamento, essa estrutura que você está dando de exemplo, ela só funcionava com um relacionamento. A navegação entre as áreas, ela só acontecia quem tivesse relacionamento com as áreas do lado, para aí sim as coisas acontecerem. Os silos eram muito com grandes paredes, muito difícil o processo em si fazer acontecer. Só fazia acontecer nessa época com relacionamento lateral. Então, quem conseguisse se sobressair nessa característica eram os grandes gerentes de projeto, eram os grandes profissionais que conseguiam fazer as entregas. Então, essa característica era muito importante naquela época. Fala aí, Renanzinho. Eu acredito bastante nos 3 P's ali, nas pessoas, em processos e plataforma, né? A tecnologia tá embarcado. Eu acredito muito nisso. Eu acho que conversa muito com o que vocês estão falando aqui, né? Porque a gente, são os pilares de todas as empresas, né, cara? Você tem pessoas ali que tem que ter uma mentalidade de crescimento, igual a gente tá falando, cara, tem que pensar em compartilhar, em crescer junto. Tem que ter processos muito bem estabelecidos. Igual, a gente tem silos ali, cada empresa vai estar olhando pro seu próprio umbigo. Tem que ter metas compartilhadas entre as várias áreas ali, né? Não é aquela sua meta só da sua área e tô nem aí pro coleguinha. E eu acho que um outro ponto também que é muito importante é em relação ao modelo da empresa. Que eu acho que esse é um quarto elemento que está muito conectado com a sua história que você comentou da empresa que você participou. Que você era gerente de projetos e, num dado momento, ela começou a pensar em transformação digital. Sim. Então, eu acredito muito nisso. Que, cara, naquele momento, essa visão de transformação digital para a empresa começou a valer muito mais. Começou a ter uma importância muito maior do que anteriormente. E tem empresas, até hoje em dia mesmo, que, cara, para ela não faz sentido... investir esforço, investir dinheiro nessa transformação digital. Então, ela acaba sendo ainda movimentada a silos, porque, sempre foi assim, tá dando certo, e ela não tem essa ambição. Então, para mim... Desculpa. Não, eu acho que é exatamente, tem um quarto elemento que é justamente esse momento, essa questão da empresa querer ou não, né, fazer sentido para ela ou não. Então, eu acho que
E isso vem muito de cima para baixo, né? Na minha visão. Aí, Sim. para mim, não é uma constatação, é uma opinião. Quando você pega empresas estabelecidas, ou seja, empresas que elas dominam o mercado num assunto, cara, não tem por que ela querer trabalhar tanta mudança. Ela domina o mercado e sempre foi assim, então não adianta querer movimentar tanto. Mas, na linha do tempo, as estabelecidas elas estão sofrendo, porque você percebe um movimento das Exato. startups, das Mesmo, empresas em mesmo escala. os mercados cartelizados têm sido atacados. Né? Exato, elas estão sendo atacadas. Então, é a hora que as empresas precisam começar a se reinventar e precisam... Começar, né? Estão atrasadas, né? Exato. Então, você pega as empresas que estão desacoplando fases do seu fluxo de valor e entregando um resultado melhor que o seu, que agora você tem que pensar o seguinte, cara, beleza, eu tenho o meu silo aqui, mas se eu não me juntar com o amiguinho aqui e não começar a produzir uma dinâmica diferente para ativar resultado, as coisas não funcionam. Então, Sim. é a evolução natural. E esse ponto que o Renan colocou, naquela época, Renan, nem se pensavam em ter metas compartilhadas. Naquela época era muito dividido mesmo. Uma área específica, ela tinha as suas metas que eram totalmente diferentes da área par delas. Então, essa linha de raciocínio que você comentou quase não existiam nas empresas, porque os silos eram muito fortes. E aí, por isso, que o relacionamento é que se sobressaía. Ainda bem que esse processo ele acabou mudando e que a gente está indo por uma outra linha de gestão, para uma outra linha de fazer acontecer. Né? Mas vocês não acham que é porque o mercado forçou isso também? Sim, sem dúvida. Eu acho que o mercado ele dá o tom, né? Não dá para... Assim, se você está sendo atacado, você precisa se mover, né? Então, assim, isso no fim, cara, toda empresa, assim, tem um norte que é gerar resultado, né? Sim. E assim, se o resultado não está vindo, você tem que olhar para o lado e começar a entender o que os outros estão fazendo. Ou se o resultado não vai vir, ou se tem essa visão, você começa a se mover. Então, você pode ver que os mercados são mais adiantados, são aqueles que têm maior concorrência, estão sob fogo. E são mercados que o cara tem que se mover para poder, de alguma forma, estar presente, estar vivo amanhã, né? Mas, Sérgio, eu queria te ouvir. Você está falando bastante do teu período ali de gestão de projeto, mas aí você mergulhou na transformação digital e no período ali. Sim. Como é que foi isso? A tua conexão com o problema mesmo, com a visão de produto. Isso, ali foi uma mudança. E aí a gente fala muito de transformação digital, né? Mas para mim é muito mais a transformação cultural do que transformação digital. Porque a tecnologia em si, ela só acompanha todo o processo, né? Toda a visão é de uma mudança de cultura mesmo. Então, no cenário que eu estava, por exemplo, um processo de transformação digital numa companhia muito grande foi um processo muito árduo, né? Então, para contar desde o início, a gente fez um estudo de mercado na época, aonde esse estudo de mercado foi direcionado para os executivos da companhia 3 caminhos, né? Um caminho que seria a gente fazer uma transformação digital abrindo uma empresa par e a gente só falar de inovação, só falar de transformação para essa empresa específica e deixar o coração da empresa como estava e a gente evoluir aos poucos nessa spin-off, né? Isso foi um primeiro caminho que eles colocaram na mesa, né? Um segundo caminho foi da gente ter um processo de investimento de todos os pilares da empresa, todos os produtos que a empresa tinha, e a gente seguir o processo de transformação todos juntos. Isso era um processo de investimento muito forte, muito alto, e que era um risco muito grande. Ou então, a gente fatiava a empresa por jornada, e aí sim a gente vinha dividindo essas jornadas e transformando elas de acordo com os seus recortes, né? E a empresa decidiu ir por um caminho de menos risco na época, que era o caminho por jornada, aonde a gente começou a iniciar esse processo de transformação desse jeito. A gente foi recortando as jornadas de negócio e foi conseguindo montar todo um processo de transformação digital de acordo com o recorte que a gente decidia em processo executivo.
E como Pô, que era legal. botar essa galera pra discutir, cara? Cara, isso é Isso muito bom. que é Muito um bom. desafio. Vou né? até beber uma água, porque essa é uma super desafio. E também conta um pouquinho como que foi a mudança ali, né, na segunda-feira ali, né? Como que foi, pô? Então, Primeiro tinha um projeto ali, tudo com escopo ali mundo bate- definido. E agora? Vamos mudar? Então, a mudança em si, no meu caso, foi até de cidade, né? Porque eu morava no Rio, hoje em dia eu moro em São Paulo, eu me mudei para São Paulo por causa dessa oportunidade. Fez bem pra você, hein? Sim, bastante. E eu acabei aceitando esse desafio profissional, porque acabou sendo um desafio profissional, foi um crescimento para todos naquele momento ali. Todos que foram convidados a participar desse processo. Acabei me mudando do Rio para São Paulo, para onde a gente iniciou esse processo numa sala vazia no WeWork e discutindo por onde a gente iria começar. E foi um processo muito, muito bacana. E aí a gente começou a fomentar sobre as consultorias que iriam nos ajudar nesse processo de transformação. E a gente escolheu uma consultoria na época para iniciar esse processo. Eles já tinham vários cases no mercado, cases importantes, cases com grandes bancos, cases com grandes corporações. E foi onde a gente iniciou ali. Com isso, eles trouxeram esses cases para a gente discutir, e a gente não existia um by the book ali, não existia, nós vamos por esse caminho, porque esse caminho é o caminho que funciona. E que bom, porque se eles chegassem para a gente, que estava liderando ali o processo de transformação, com uma bala de prata, a gente já não acreditaria, já começaria por aí. E aí o processo foi dessa forma, foi de acordo com os cases de mercado, a gente sentou e começava a discutir cada recorte que a gente ia fazer e que conjunto de metodologias a gente iria usar para a gente conseguir desdobrar estrategicamente aquele tema e fazer acontecer. Agora, fazendo um gancho para a pergunta que o Zé fez, dando um exemplo prático, era isso. A gente fazia um recorte de negócio. Esse recorte de negócio tinha uma estrutura tecnológica junto a esse arcabouço, né? Aquela estrutura tecnológica e aqueles processos de negócio, eles precisariam ser transformados num produto único de acordo com aquela jornada específica. E assim a gente começou. A gente começou a discutir a quantidade de pessoas, acho que foi o primeiro passo ali, que participaria desse desdobramento estratégico. E aí a gente, lembrando, né, não existia uma bala de prata. Em cada caso funcionou de uma forma. Empresa X funcionava de um jeito. Como que a gente iria formatar para funcionar para a gente? E a gente começou a testar. A gente começou a fazer um processo de teste para que a gente conseguisse desdobrar estrategicamente aquele tema. Legal. Aí o caminho que a gente foi vencedor ali, a gente colocava mais ou menos em sala umas 20 pessoas, envolvendo tanto de profissionais júnior quanto o diretor até toda a camada, até a camada de diretoria. A gente colocava todos esses profissionais numa sala e iniciava um processo de desdobramento estratégico disso. Era um recorte que a gente discutia para que todos dessem um processo de informação para a gente, o olhar de cada um daquela operação. Com isso, com esse detalhamento, o post-it de um estagiário valia a mesma coisa que um post-it de um diretor. Então, assim, todo esse processo de levantamento era muito rico para a gente que estava ali conduzindo a dinâmica de processo de transformação. Porque cada um tinha um olhar diferente, né? De toda essa jornada. E o legal é que pode parecer maluco para o público, porque dessa forma, simplesmente porque quem está no game ali, na operação, é a turma da operação, é o estagiário, é o operador ali que está executando. Então, na hora que você abre a sessão desapego
e passa a entender que não adianta só ouvir o executivo que tem uma perspectiva diferente de quem está executando, e você coloca todo mundo com o mesmo peso na mesa, a dinâmica ela é outra. É muito, muito legal. Acho que tem vários aspectos daí para discutir, né? Que acho que faz sentido a gente colocar nessa discussão. Primeiro, assim, realmente é um negócio super democrático, mas não é só sobre a democracia, é sobre as perspectivas, né? Sim. Tá Então, intrínseco sobre, ali, né? sobre trazer múltiplas perspectivas sobre o mesmo problema, né? Então, o cara poder realmente ter o estagiário, né? O executor, às vezes, o cara júnior, enfim, aquele que está com Que tá com a barriga no balcão fogão ali, e você ter um executivo que às vezes não está conectado com o dia a dia e tal. Então, cara, isso é rico pra caramba, porque você traz muitas visões diferentes e você consegue pesar, né? Mas eu acho que esse negócio só funciona quando você consegue construir uma bússola, sabe? Cara, eu vejo esse negócio, eu valido essa tese toda vez que eu preciso organizar as pessoas. Cara, se você não consegue construir um statement, uma direção, sabe? Um manifesto de para onde você quer ir, é como entrar no mato, assim, tipo, largado e pelado, sem bússola, sabe? Chega um momento que você se perde. E aí, assim, você junta 6 pessoas para discutir um problema, e isso acontece até hoje. Se você não estabelece cara, tá bem, vamos, antes de a gente começar, onde a gente quer chegar? Sabe? Onde a gente quer chegar? Imagina com 20, 40 pessoas. Então, onde a gente quer chegar? Aí todo mundo, cara, todo mundo concorda? Isso aqui? Ok. Agora, vamos entrar no mato. Porque quando você entra no mato, você se perde. Aí você tem que voltar lá e ver, cara, por onde que a gente estava indo mesmo? Pra cá. Então, toma o caminho certo. Zé, essa tua provocação ela é perfeita, porque todo esse processo, toda essa dinâmica de desdobramento estratégico, ela só começa por causa desse norte verdadeiro que você está colocando como exemplo. É o primeiro passo de todo esse Norden, né, na verdade, né? E Mandou bem. Eu acho que até o episódio sair do ar. Até o episódio sair, né? Daqui a uns. Porra. boa, Valorizou boa o patrocínio. Valorizou o patrocínio. Vamos ter que... a cota vai aumentar, né? E toda essa discussão inicial ela é pautada em cima toda essa discussão dessas 20 pessoas que eu coloquei de exemplo, ela é pautada em cima desse norte verdadeiro. E a partir disso, o processo começa a se desdobrar. E aí, assim, é um processo muito rico, porque primeiro, a gente levanta toda uma estrutura de como está hoje, né? Aquele processo tecnológico e aquela estrutura tecnológica e aquele processo de negócio. Então, a gente faz uma foto as-is daquela estrutura. E, a partir daí, a gente começa a discutir as dores e oportunidades que a gente vai ter para conseguir estruturar aquela jornada num recorte tecnológico de um produto para cuidar daquilo tudo. Então, é muito interessante todo esse processo acontecer. Colaborativo, né? Muito colaborativo. Eu queria só fazer uma pergunta, né? Pô, o cara tá trabalhando numa Big Corp ali, tá organizando o processo de transformação digital da empresa dele, né? E até uma dúvida minha, né? Quando vocês estavam lá na época, né? Fazendo toda essa movimentação, cara, você tá mudando um Titanic de rota ali pra ir... Pra começar a trabalhar de uma forma diferente. Tá no carvão ali, você quer começar a trabalhar ali, sei lá, com hidrogênio agora, né? Pra ir muito mais rápido e mudar a direção mais fácil. Cara, existia KPIs ali de... Cara, como que você tem o seu norte verdadeiro, que é onde a empresa quer chegar ali com essa transformação, mas existia algum número que vocês estavam olhando? Assim, Porque você falou que vocês recortavam, né? Sim. Recortaram ali as jornadas e como que era medido? Então, a gente levantava todo esse processo de as-is, né? E a gente começava a discutir. E todo esse processo de as-is, ele era pautado muito em KPIs. Assim, como que funcionava todo aquele processo de negócio hoje. Daquele recorte. Daquele recorte específico, tá? Daquele recorte específico. Então, assim, e aí a gente discutia todas as dores
Só que todas as dores, todas as oportunidades que a gente tinha, era muito pautado em cima das KPIs. Porque as KPIs direcionavam a gente para o processo de oportunidade. Entendi. Então, a gente priorizava as oportunidades de acordo com os KPIs. Por quê? Porque os KPIs e todos aqueles indicadores que eram gerados, mais toda aquela estrutura de dores que a gente levantava, é que a gente via qual era o problema maior daquele recorte. Com isso, a gente conseguia levantar um processo de oportunidades e muito pautado na priorização de acordo com a maior dor até a menor dor Entendi. Daquele processo. Entendi. É legal essa pergunta, cara. Mas, por exemplo, não, eu tô falando porque, pô, tem uma empresa aqui, trabalha hoje com processos mesmo, gerente de projetos e tal. Por que eu vou mudar para um modelo ágil, para um modelo de cliente no centro? Por quê? Sabe, essa é a provocação aqui, né, na visão... E até pro público entender como é que era esse recorte, como funcionava na prática após o levantamento das dores e das oportunidades, eu comentei antes que a gente tinha todo um levantamento de como está hoje, correto? Depois que a gente levantava todo o processo de dores e oportunidades, a gente fazia a foto futura, aonde a gente queria chegar daquele recorte. E, às vezes, o recorte mudava, tá? Ou a gente diminuía o recorte, porque geralmente a gente entrava estrategicamente com um recorte maior, a gente diminuía o recorte. Por quê? Porque diminuindo o recorte a gente conseguia ser mais objetivo. Então, toda aquela foto futura a gente priorizava de acordo com as oportunidades que a gente tinha e principalmente essas oportunidades muito pautadas nas dores que a gente levantava. Com isso, a gente diminuía esse recorte e fazia todo um processo de montagem de time para poder atacar aquele recorte específico. Então, a gente saía de uma operação de um ciclo gigante, uma operação muito grande, para que a gente recortasse essa operação num viés menor, com pessoas, aí toda a estrutura ágil, para a gente conseguir atender aquelas necessidades. Então, com isso, a gente fazia com que esse recorte fosse muito mais objetivo e a gente fazia acontecer de acordo com a maior dor que a gente tinha. Então, a gente conseguia, de um recorte gigante, focar especificamente naquele time para poder atender aquela necessidade que mexeria no indicador de negócio absurdamente. Por quê? Porque a gente está sendo muito mais objetivo no decorrer desse formato, entendeu? Perfeito. E assim, respondendo, acho que olhando para a tua pergunta, eu pensando, por que transformar? Primeiro tem que ter, olhando para a perspectiva que a gente estava discutindo agora há pouco, primeiro, obviamente, esse negócio tem que gerar algum resultado para a empresa. Você tem que entender que aquilo vai mexer com a bússola da empresa, assim, esse negócio vai mudar o jogo. E, no fim das contas, assim, eu acho que independente se você está em casa pensando, cara, como é que eu faço isso aqui na minha empresa e tal? Primeiro precisa ser um movimento que ele precisa ser algo que venha do board, assim, cara. Precisa estar comprado, assim. O presidente, os diretores, os VPs, todos eles precisam estar comprados com esse processo, que é um hack de mudança gigantesco. Depois, cara, você fez uma pergunta sobre os KPIs, por exemplo, né? Cara, não adianta, assim, quando você começa um processo como esse, você vai precisar olhar para os KPIs que já existem, né? Então, você tem que olhar para o que você tem e depois desenhar a bússola de para onde você quer ir, certo? E entender quais são os KPIs que sustentam a tua tese. E qual é a rota para chegar até... Que é a mesma coisa que você faz quando você está validando um produto, certo? Sim. Então, você desenha essa rota e diz, cara, para lá que eu quero ir, e esses são os KPIs que sustentam. Quais desses KPIs eu tenho? Eu tenho esses. Esses eu não tenho. Então, eu preciso ir atrás deles. Entender se existe dado. Se não existe dado, vamos atrás. Vamos produzir, enfim. Então, tem essa dinâmica também. Então, se você... Acho que o recorte, o nome que você vai dar, se você vai recortar por jornada, fluxo de valor, etc., para mim isso é menos importante. Acho que o mais importante da história é você, primeiro, acho que responder a pergunta original do Renan ali de por quê, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque esse negócio vai mexer na bússola da empresa. Depois, como?
Cara, precisa ser um negócio comprado do board, assim. A empresa precisa entender que aquilo ali vai mudar o jogo. Depois, você precisa juntar pessoas que sejam capazes de discutir aquele recorte de fluxo de valor, ou seja, sejam capazes de olhar para aquele recorte. Perfeito. E que sejam capazes de entregar o que existe hoje de monitoramento, que você vai partir do que existe na prática, né? E dali você vai construir essa visão e vai validando, né? E aí transforma. No fim das contas, o cara já está fazendo produto quando ele entra na sala. Ele já está fazendo produto, porque já está numa discussão que ela em si já é uma construção. Olha que ponto interessante. A gente está tendo uma discussão aqui super rica sobre os estágios de você olhar de um problema até quais são os caminhos para você resolver aquele problema. E pegando a provocação que você fez na pergunta, e onde eu acho que muitas empresas acabam errando, nesse estágio, acreditar que instalar agilidade resolve problema. Cara, no final do dia, a gente está aqui discutindo um tempão, e em momento algum, nós estamos falando aqui sobre qualquer framework que tem por trás dos bastidores. No final do dia, você que está aí pensando, cara, eu faço Scrum, Kanban, não sei o que lá. Não importa. O importante é o seguinte, que problema você resolve e quais são os caminhos que você está usando para resolver aquele problema. Porque, olha só, as empresas elas estão se preocupando assim, vou fazer transformação digital. Aí vai lá, o que eu tenho que fazer? Tem que instalar framework ágil. Tem que instalar alguma célula de inovação na empresa. Não é isso. A discussão tem um problema aqui, coloca quem é importante para discutir esse problema. Em cima dessa discussão, qual é o norte, né? Quais são os KPIs que eu tenho hoje e onde eu quero chegar. Traça a rota e aí sim, no meio disso, e é o que eu sempre falo, né? Colocaram no meio essa discussão de agilidade como a métrica fim, a métrica alvo. Não, instalar todos os times instalar squads em todos os times é o nosso norte. Cara, não é. Isso aqui Não é. Isso é Por isso o meu comentário de antes da discussão estratégica da foto do as-is, aí sim você conseguir visualizar o to-be, para aí sim você montar um time específico para que mude os KPIs para aquele objetivo. Agora, porque sem isso... Perfeito. Só fazer um merchan, então, para o pessoal entender que, assim, cara, por que a gente fala de Squad as a Service na Nordem? Porque é efetivamente assim, esse processo, ele é o meio, não é o fim. Então, quando a gente entra com um time em algum cliente, algum parceiro nosso, vamos entender aonde você quer chegar, qual é o seu norte, qual é aonde queremos chegar, que é a pergunta mágica, né, Zé? Aonde queremos chegar? Legal. Queremos chegar num processo de crescer 5 mil vendas. Legal. Pô, olhando para o que a gente tem hoje, para a foto de hoje, quais são os caminhos para a gente chegar nesse objetivo? Em cima desses caminhos, eu vou formatar times específicos, multidisciplinares, para poder buscar esse resultado. Então, de novo, assim, é meio, né? Não é fim. Meio, total. E eu vou te dizer, falando da minha experiência, eu já tive fazendo isso em Big Corp, de Big Corp a startup. Cara, o problema é o mesmo. Quando você junta as pessoas, se você não construir uma visão de futuro, isso é cara, e comunicar, né? Se você não conseguir e fica não só com você só, né? Cara, as pessoas não vão na mesma direção. Então, você precisa construir essa bússola, você precisa sustentar essa bússola e aí montar essa engrenagem e reforçar que não é frase bonita no... Não é frase bonita, empresa, né? Sobre, cara, o que a gente precisa, o que precisa ter aqui que a gente, de fato, vai olhar quando a gente tiver caminhado uma légua para dentro da floresta, largado e pelado. Os exemplos estão interessantes. Largado e pelado. Analogias do Zé são sempre muito boas, né? A gente vai olhar para, cara, puta, não sei para onde é o rio. Olhar aqui, puta, tá aqui, o rio é para lá. E eu quero fazer um gancho importante com relação a esse final aí, né, do processo em si. Lembrando que esse recorte do aonde nós vamos chegar, ele não é um recorte de escopo. Ele é um recorte de experimentação. Então, assim, ele não tem esse final do processo, ele não tem um escopo fechado. Eles não têm itens que a gente precisa entregar, porque esse time multidisciplinar precisa entregar logo no primeiro momento. Ele é
primeiro passa por todo um processo de discovery. Aí sim, o resultado do processo de discovery é que atende à necessidade da entrega. Então, você imagina fazendo um cenário desse, de todo esse processo, e chegar no final defender que todos os itens que estão ali na visão de futuro são itens que vão passar por um processo de experimentação e não de entrega. Então, isso também é muito interessante. Isso é louco. E você tem que... Sim, mas no fim das coisas, da história toda, assim, acho que no fim do dia, você precisa ter... É um processo de descoberta, é um processo que você vai vender uma abordagem que ela vai ser evolutiva, gradativa. Ora, você inclusive... Você tem um momento em que você pode se perder um pouco, tem coisas que você não vai usar, você vai jogar fora, vai ser aprendizado, e esse aprendizado ele vai produzir um futuro mais forte, etc. Mas, cara, não dá para chegar, assim, não dá para chegar ao fim sem passar pelo meio, sabe? E eu vejo muito disso, o que o Rafa tá falando, assim, vou instalar o processo de agilidade. Vou ter squads igual ao... Acho que é uma discussão até meio já passada, mas quase notícia velha. Mas acontece ainda hoje. Mas acontece. Vou ter squads, etc. Cara, quanto de valor ter um squad ou 10 ou 50 tem pra você? Quanto de valor? Quanto isso gera de dinheiro? Nada. Agora, qual o problema esse negócio resolve? Aí sim o negócio começa a ficar bom. Aí a discussão começa a virar tangível. Então é sobre ter accountability das coisas. É sobre ter, cara, tangibilizar, botar esse negócio no papel e dizer, cara, esse negócio vai trazer dinheiro. E eu vou ativar, essa perspectiva aqui. Quando eu monto os meus times, é sempre nessa discussão. Só existe um caminho, gerar receita. Gerar receita, ela pode acontecer você trazendo mais vendas ou você gerando alguma eficiência que reduza os custos e, consequentemente, mais dinheiro para dentro do caixa. Então, se o seu time... Só um adendo. Saving é bom porque... Receita, você tem a porcentagem, né? A margem. Saving, você economizou R$1, é R$1. Você teve R$1 de receita, 30% de margem, então você ficou com 30 centavos. Perfeito. Então, assim, se você tem um time e que na hora que você olha para esse time, você não sabe qual é o KPI, qual é o impacto que você tá gerando de resultado, cara... Não adianta nada. Seu time tá fadado a morrer, viu? Tô avisando aqui, ó. Se o seu time não tem um indicador aí de sucesso que mostre que é resultado, é receita, seja na eficiência ou seja no crescimento, vai morrer. NPS é muito importante, mas não é o fim também. É o meio. Todo indicador que você colhe não é fim, né? Eu também tenho essa coisa, né? De, caraca, tem muito disso, né? Aí você parte para uma dinâmica que você tem indicadores, aí você orienta por indicadores. E tudo bem, é importante se orientar dados, etc. Mas, cara, tem uma hora que eu tenho a impressão de que as pessoas subvertem o modelo. E o cara começa a olhar o indicador como fim. Então eu gerei 15 mil leads, né? Aí ele começa a perseguir isso. Gerei 15 mil leads. Tá. E aí? Pô, quem tá usando? Eu tenho um produto digital que tá... Minha avó que tá lá, apertando no Facebook. O NPS tá tanto. O CSAT tá tanto. Tá, mas beleza, e aí? Assim, tá. E vai gerar quanto de receita? Beleza, se subiu, se esse negócio de gerar resultado mesmo, ele reduziu o churn. Aí quando você começa a olhar pro combinado, né? Tinha um livro, né, chamado Entendendo o Caos. Não sei se vocês já ouviram falar. E ele falava sobre medição. Eu não vou me lembrar agora, é um engenheiro americano e tal. E ele falava sobre séries históricas e medição, né? E ele falava muito o seguinte, cara, que dados isolados tendem a te levar para uma conclusão pouquíssimo assertiva. Ou até mesmo algo errado. Você pega assim, você pega ali um dado que a população cresceu na cidade tal. Pô, cidade isolada não quer dizer nada. Mas se você souber o ano que foi, souber a época que tipo de perfil social da pessoa, aí você começa a ter informação. Então tem uma confusão nessa história. Porque o cara usa aquele indicador isoladamente. O que aquilo causou, né? Exatamente. Porque isso não quer dizer nada, cara. Então, assim, o efeito disso, né? Você tem algum efeito... Porque combinando as coisas, quando você começa a combinar,
é que você começa a entender se aquilo tem algum efeito em algo. Ou seja, se o NPS cai, aí você olha para um outro indicador, que é, por exemplo, o churn, e o churn reduz ou aumenta, porra, aí agora temos uma coisa. Alguma coisa aqui. Sim. Então tem uma relação. Eu, Dedicação É, aí, hipótese né? Tem aí, um né? caminho aí, né? Hoje eu estava ouvindo um podcast do cara da Rock Content, esqueci o nome do cara. E ele contou o seguinte: quando ele fez a empresa era gerar conteúdo, cara. Gerar conteúdo e o Google monetizava pela quantidade de conteúdos que você gerava. Então, sei lá, ele gerava 1000 conteúdos por mês. Pô, tem muito conteúdo aqui, o Google vai lá e monetiza. Só que, cara, quem tá lendo conteúdo? Aí o Google começou a entender o seguinte: não adianta só o cara gerar conteúdo e eu pagar. Tem que ver se as pessoas estão consumindo este conteúdo. Então, o Google passou a monetizar conteúdos que você pode fazer 1 ou 1000. Cara, se você fez um e teve 1 milhão de views, ele é muito mais importante do que fazer 1000 e ter 1 view cada conteúdo gerado. Então, de novo, né, a métrica das métricas, a gente sempre fala sobre isso, né? Aonde você quer chegar. O resto é meio. O resto é métrica de caminho, assim. Se eu tenho um NPS bom, cara, o que isso indica? Indica que o cara tá feliz. Se o cara tá feliz, o cara não sai. Coisas nesse sentido. Então, são indicadores do meio. Acho que a gente deu até uma volta aqui no papo, mas tem tudo a ver, né? Mas no fim da história, no fim da linha, a gente está falando tudo isso porque a gente está discutindo problema, né? E quando a gente fala de problema, a gente está falando de um início que ele é meio aflitivo, tem uma relação de aflição, sabe? Assim, as pessoas têm uma relação até de ansiedade quando você vai discutir vai startar o negócio, né? E aí, Zé, eu queria te complementar também, né, já que a gente deu essa volta, mas que tem tudo a ver com o assunto que a gente está falando, o ponto de juntar essas pessoas todas para seguir um processo de transformação e fazer o ponteiro dos indicadores mudar para a gente chegar num aumento de receita, tem uma mudança cultural nesse processo aí, que também é um cenário de muitos problemas. Porque você imagina, a gente coloca na mesma sala, nesse processo de discussão, níveis profissionais ali de júnior até um nível super sênior de diretoria. E esse conflito nas discussões estratégicas, eles trazem muito problema ali no processo de mudança cultural, porque o profissional, ali o diretor, o grande escalão ali do processo, ele acha que ele sempre, né, ele vem de um processo cultural que ele acha que o que ele fala é o que vale mais. Só que não, né? Ali naquela discussão é mais um olhar para aquele cenário como um todo. Então gerava muito conflito nesse processo. Era muito difícil para quem estava fazendo o processo ali de cuidar dessas etapas todas. A facilitação daquilo tudo era muito difícil de conseguir gerenciar os primeiros dias de dinâmica por causa desse conflito cultural. O mais interessante nisso tudo é que chegava no final, as pessoas estavam mais relaxadas e a facilitação conseguia fluir. Mas o início desse processo é muito complexo. Vocês passaram por isso, acho que vocês conseguem complementar também, né? Não, é árduo porque acho que tem isso, né? Tem a questão transição, né? do movimento, assim, das pessoas se confrontarem. Tem a questão do ego em si, em vários escalões, assim. Tem a questão dessa ansiedade que eu acho que acontece, que o pessoal quer ir pro fim, né? Vamos botar logo a mão na massa. Não, peraí. Assim, o cara quer pular isso. Até por isso, a gente está tendo toda essa discussão sobre valor, etc., porque a gente está falando que o cara, em geral, ele quer saltar do problema pro fim. Então, cara, peraí, vamos discutir o problema primeiro, entender para onde a gente quer chegar, como a gente resolve, que indicadores a gente vai acompanhar e, cara, agora a gente consegue botar a mão na massa e ser eficiente, né? Sim. Acho que essa é uma grande dificuldade que eu acho que é o processo de mudança mesmo, é o cara ser, primeiro, capaz de se libertar da questão do silo e abrir um problema dele, da estrutura de poder dele, para o cara que é da estrutura de poder do lado, porque você imagina, para extrair um fluxo de valor desse, você precisa juntar pessoas que estão em
em silos diferentes. Então o cara sai Zé, da área segura. vou né, dar um dele. exemplo de problema exatamente disso que você está falando. Em uma das dinâmicas que eu facilitei, que eu participei, que eu acabei conduzindo, a gente tinha um problema até de priorização entre áreas, da média gestão, fazer trapacear na hora de priorizar ali. É. Olha que cenário complexo nesse ponto que o Zé está colocando. Imagino. Eu acho que essa questão de facilitação acho que é uma coisa super importante e acho que é muito legal, né? Principalmente em empresas de transição, né? Eu acho que quando a empresa tem uma maturidade já bem assim, vamos dizer, avançada, né? Não sei se é o melhor termo, mas eu acho que isso já é meio intrínseco, né? Pô, já é meio horizontal a coisa. Mas quando tem a empresa que tem essa questão de top-down, né? De crachazada, pô, o diretor ele fala uma coisa, ninguém mais quer contrariar, né? Tem essa questão, né? Eu acho que isso vem evoluindo muito. Então, acho que a pandemia acho que acelerou muito isso, né? Na verdade. No passado isso era muito comum. Acho que hoje em dia isso vem passando um pouco. Só que essa questão da facilitação é isso que eu queria reforçar, né? Que é uma questão que é muito importante você saber organizá-la certinho, né? Porque, para ficar claro aqui pro pessoal de casa, né? O que o Sérgio tá falando é a questão de workshop com várias pessoas de níveis hierárquicos na mesma sala ali, né? Discutindo coisas novas. E o que precisa mesmo é justamente você conseguir se organizar e dar conseguir dar poder de fala para todos, Sim. de forma com que a pessoa que tem um crachá mais alto ali não consiga Isso é se muito impor, importante. não consiga puxar o barco e todo mundo seguir a manada ali, né? E tem mais um ponto. Depois que toda essa discussão passa e que você priorizou, tem um outro desapego que é, pessoal, tudo isso aqui agora nós temos um conjunto de hipóteses que pode funcionar ou não. Cara, mas como assim? É isso aí. Mas olha só, antes você tinha uma incerteza que você ia levar 2 anos e você não sabia se aquilo ia gerar resultado. Agora o que a gente está propondo eu tenho um conjunto de hipóteses de 3 meses, 6 meses, cara, que vamos construir nessa linha do tempo. E que, cara, assim, existem coisas que não vão funcionar. Mas outras várias vão funcionar. Porque é um conjunto. Vão aprender um bocado de coisa. E vão aprender, inclusive, o que não funciona. É isso, vamos né? pivotar e vamos acertar. Não, Isso é complexo do executivo também entender e interpretar. Entender, com certeza. Porque, assim, no final ali, quando você testa uma hipótese e a hipótese dá errada, é uma ótima visão. E erramos bem no início ali. Pequeno, né? Pequeno, então erramos recortado. Então, para poder mudar a rota e seguir para a próxima hipótese e consertar essa que deu errado, o processo acaba fluindo, né? Por isso que eu reforço, né? A dinâmica ali, né? Tem que ser muito bem organizada para conseguir extrair o máximo de todos de forma nivelada ali e conseguir ter uma construção coletiva, né? Que eu acho que é o mais importante. E só para o pessoal de casa conseguir tangibilizar toda essa história que a gente contou, no final, como é que funciona? A gente sai de uma área grande, né? De operação grande, para um recorte de um time bem específico, atendendo aquela necessidade e fazendo uma gestão dessa jornada em si bem mais recortado Orientado e ao fluxo de valor, né? mais objetivo, recortado a fluxo de valor, né? Muito legal. E, assim, essa facilitação, eu acho que ela tem um pulo do gato assim, muito legal, que é essa questão da multidisciplinaridade, a questão das múltiplas perspectivas, a questão da democratização olha que trava-língua, democratização da informação, da opinião, né? Ali. E a questão do olhar para a mesma coisa. Eu acho que isso tem é poderoso, e isso é o grande movimento que acaba acontecendo quando você sai de uma dinâmica como essa, né? Tem até um dizer assim que é muito usado, assim. O Léo sempre aplicava. O Léo esteve aqui, né? Sensacional. Léo, você aplicou bastante que a sala é mais inteligente do que a pessoa mais inteligente da sala, né? Então não adianta, assim, ninguém aqui tem todas essas perspectivas, assim. Importante que o cara se desarme, né? Porque tem um aspecto que acho que tem 2 vieses nessa história. O primeiro deles o cara, às vezes, numa posição executiva, ele tem aquela arrogância de achar que conhece tudo,
Né? Ou ele Em achar alguns que casos- tem que saber, né? em alguns casos acontece, ou ter uma insegurança de achar que tem que saber. E também tem aquela coisa do cara que está na estrutura de ele também ter uma preocupação muito grande de qual é a opinião que... Puta, vendo o executivo ali, qual a opinião o cara vai ter da opinião dele, sabe? Qual a opinião dele, que o cara vai ter dele expor um problema ali, sabe? Tem muito disso, Tem né? que ter o desapego. É. E o legal dessa democratização é que, como é uma construção coletiva, mesmo que a sua ideia não vá para frente, você ouviu o que as pessoas têm de opinião sobre a sua ideia e você convive com aquilo porque minimamente você expôs a sua visão, assim como várias pessoas expuseram, né? A dinâmica que o Renan está muito acostumado, que é a divergência e convergência. Então, se diverte bastante, discute inicialmente o seu ponto de vista, depois esses pontos de vista eles se convergem em algum momento e depois eles divergem de novo para você escolher quais pontos de vista a gente precisa atacar e converge para poder criar os nortes, né? Sim, Isso aí. sim, com certeza. E aí, por fim, assim, qual que é a diferença que você enxerga de não o fim da história, né? Mas eu digo assim, qual a diferença que você enxerga de estar num processo de transformação e de estar versus estar num modelo em que você tem produtos acelerados, numa dinâmica em que você tem uma empresa que foi formada, ou várias empresas que foram formadas. Ótima pergunta, Porra, Zé. a unha feia da porra. Desculpa aí. Tá horrível. Caramba, velho. É que Ótimo. teve um episódio que o cara Não, falou mostra do pro meu pessoal dedo. aí, mostra pro pessoal aí, mostra Caramba, pro pessoal aí. desculpa aí. Pô, eu não consegui concentrar. Pô, cara, eu também. aqui Não, mas no- olha na isso aqui, porta velho, tá do carro. parecendo o Rodriguinho cantor, pinta a unha assim também. É. Tá bonito, Zé. Parabéns aí. Acho que, Zé, Prendi o acho dedo que na porta do carro também. Parabéns. 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 Acho que a principal diferença de um processo de transformação para uma empresa já formatada de gestão de produto é a cultura em si. Porque é todo um processo que a gente precisa construir para que a gente faça uma gestão de produto numa empresa que não é o fim dela ali, para uma empresa que já inicia nesse formato. Acho que a cultura é a principal diferença ali. Mas, cara, todos os exemplos que eu passei, que eu participei, o resultado é muito positivo, Zé. De todo esse processo de transformação digital, as pessoas mudam mesmo. Toda a forma das pessoas pensarem, toda a forma delas conduzirem o dia a dia dela é muito transformador mesmo. O processo de transformação digital muda a cultura mesmo das pessoas e isso a gente conseguiu ver na prática que acontece. Legal, legal. Acho que tem até um artigo, né, do Lean falando sobre isso, né? Que tem a questão da inversão da pirâmide de cultura, né? Que a cultura tem a questão do... Eu me lembro aí, mas tem Ações, valores. valores, aí tem a... É o que você faz, os seus processos. e a cultura. Isso. E aí você inverte, e aí o que você faz você começa mexendo no que o cara faz, no fim das contas, e aí você mexe na segunda-feira dele, você muda o que ele faz na segunda-feira. Então... Literalmente. Então, cara, o que você vai fazer na segunda-feira? Vai mudar ali o jeito, isso vai produzir uma mudança na forma como você enxerga a tua visão de valor das coisas, e isso automaticamente é algo que vai sendo propagado. Porque se você muda um time, daqui a pouco você muda um outro, ele vira referência para um terceiro, aí o segundo que você montou já virou referência também, então você já tem duas referências, e aí você vai construindo essa perspectiva, e aí essa construção de referências, ela vai, de alguma forma, polinizando a cultura e transformando... Você falando, se pegarem esse recorte, vai parecer que você está ensinando como criar uma ditadura. Porque é mais ou menos assim também. Eu tava vendo, tem uma série no Netflix de como as ditaduras surgem. E é assim, aos Esse é o poucos. cara do Game of Thrones, né? E o mais gostoso disso tudo que o Zé está comentando é você ver
na prática as coisas aconteceram. A mudança da segunda-feira de todo mundo. A gente conseguir enxergar que o objetivo, que a receita está aumentando depois de todo esse processo que a gente faz. É muito gratificante a gente passar por todas as etapas desse processo e a gente conseguir ver os indicadores mudando, a gente conseguir ver que a receita está aumentando, porque a gente montou todo um processo de mudança e ela funcionou. Isso é muito gratificante. A Apple, ela prega bastante isso, que é, cara, no final do dia, o celular da Samsung, todo mundo sabe que tem um processador melhor, todo mundo sabe que tem uma câmera melhor, todo mundo sabe que, olhando esteticamente, não perde em nada para um produto da Apple. Então, é tão bom quanto. Porém, por que as pessoas se apegam à Apple? Assim, não estou dizendo todo mundo, tá, gente? Não se apeguem a todo mundo, mas estou dizendo assim, a pessoa que curte realmente a Apple é porque... Cara, no final você sabe o que eles estão entregando de valor ali. Tem uma conexão do valor que está sendo entregue no produto ali. Tem algo embarcado do que só simplesmente as coisas estarem separadas. Quando você percebe, por exemplo, que o design está acoplado com a interface, que está acoplado com o sistema e a coisa é fluida, não é só porque tem tecnologia embarcada. É porque tem... você percebe que a dinâmica ali de valor ela está sendo entregue na mão do cliente. Né? Então é algo bem específico. É isso que eles pregam bastante. Então, no final das contas, a discussão da inversão da pirâmide é sobre isso. Né? Quando você entrega, por exemplo, um carro na mão do cliente, você fala, o que você vende? Cara, eu vendo carro. Quando você vai olhar, o seu carro da Volkswagen ele é tão bom quanto o carro da GM. Só que os processos que são oferecidos, a forma como você expõe isso para o cliente, é o que talvez muda o jogo. A forma como você se relaciona com o seu cliente, a forma como você lida com o seu público internamente, tudo isso transparece no que você executa. Então é muito do que eles acabam pregando, né? Isso que a gente estava pregando na época que a gente fez cara, vamos inverter a forma como a gente entrega resultado, que é focar realmente no cliente, focar no indicador, focar no norte, nas ações que a gente executa e não só na ponta. Não só o que a gente faz, é porque a gente faz. Não, e olha que esse ponto que você está trazendo, Rafa, fazendo uma comparação do mundo de transformação para uma empresa de produto mesmo, tá? A gente, como o tema é problema, vamos explorar um pouco mais com relação a isso. A gente, num cenário de uma empresa que ela acabou comprando outras empresas para fazer um portfólio de produto, para atender uma necessidade específica, olha os problemas que a gente encontra fazendo um gancho com o que você falou. Quando a empresa ela é menor e ela tem uma startup, ela tem um objetivo específico. Tem uma cultura instalada. Tem uma cultura instalada, tem toda uma estrutura ali. Então, às vezes, olha o tipo de problema que a gente encontra. Uma startup, quem fundou, ela quer criar um cenário de escala de clientes, vai lá, atende a necessidade, resolve as dores que ela se propôs e tal, e segue esse caminho. Só que, às vezes, ela tem uma estratégia de abertura de mercado, de clientes em si. E ela vai e abre essa estrutura e vai colocando cliente para dentro, E vai colocando cliente para dentro, vai colocando cliente para dentro. Será que aquele produto... Com um processo instalado, né? Sim, com um processo instalado. Mas será que aquele produto ele tá pronto e preparado para aquele crescimento? Ou o objetivo daquele cenário ali é um cenário de ampliação de mercado para a empresa ter um valor considerável para ser negociada, por exemplo. Então, às vezes, uma startup ela tem muito desse objetivo, porque quem tá conduzindo ela resolve os problemas que estão ali, mas acaba com um direcionamento para ser vendida. Então, quem compra aquela empresa, aquela startup em si, e tem muito problema e muito trabalho para se fazer para conseguir estruturar aquele produto para que ele consiga ficar robusto e consiga atender as necessidades maiores de um cenário de mercado. Então, a gente encontra muito disso quando a gente tem uma empresa em si e compra e tem esse no meu caso específico, hoje eu estou num cenário muito parecido desse, que a gente comprou
empresas, só que os produtos eles têm muitos gaps para atender essa necessidade maior, entendeu? Não, é legal. E é uma comparação interessante, né? Mas só dando um passo atrás, até antes de complementar o que você está falando, que eu acho que tem um aspecto bem interessante aí. Eu acho que tem... Quando você fala, né, nessa coisa da visão de valor, né? Quando você já tá no fim, né? E muita gente está sempre olhando para o fim do negócio e às vezes nem entende... não entende o processo, né? Não entende o que vai gerar de impacto. O caminho, não sabe qual é o caminho. E às vezes você nem sabe porque não sabe mesmo, porque vai aprender, precisa aprender, tem que trilhar para poder entender qual é o caminho, né? Às vezes é algo nunca trilhado. Mas se fala muito sobre isso, né? O que você está falando hoje, que é, olhando o exemplo da Apple, tá relacionado a pôr o cliente no centro. Para você entender. Tudo bem que a Apple tem Posicionamento. uma baita característica de inovação e tal, enfim. Mas você está falando muito de, cara, o teu cliente, ele tem uma conexão com você. E se você não der voz para ele dentro da empresa, você não consegue fazer isso acontecer. A gente fala muito disso, muita empresa falando disso. Agora nós vamos botar o cliente no centro, bota o cliente no centro. Não, mas o cara, como você bota o cliente no centro, né? Como é que você faz isso? Como que você faz isso na prática, né? Então, cara, você tem que, de alguma forma, se conectar com o cara, produzir indicadores, fazer pesquisa, trazer o cliente para dentro. Você tem que usar os seus produtos. Não adianta, né? Não adianta você entregar para alguém e, puta, cara, você não vive... Não é a sente, dinâmica do pele. Golden Circle, né? O que você faz? Cara, todo mundo sabe o que você faz. Eu sei que eu faço. Eu desenvolvo sistemas. Cara, como que você faz para desenvolver o sistema? Tenho meu GitHub e tal, tenho minha linha de código. Por que você faz isso? Que impacto que você vai gerar fazendo essa parada? Então, essa lógica de construção e rastreabilidade, né, da conexão entre o que você faz ou por que você faz, tem o cliente nessa discussão. Sim. Aí. Cara, eu faço porque eu quero entregar uma melhor experiência para o meu cliente. Eu quero porque na hora que ele apertar um botão aqui, esse botão vai funcionar e ele vai conseguir chamar o médico, ele vai conseguir mandar um WhatsApp, ele vai conseguir se relacionar com uma pessoa, enfim. É sobre isso, é sobre o impacto que você gera no que você faz. E essa é uma dinâmica que a gente também rodava bastante, né? Que é encontrar a conexão entre as ações e o propósito, né? E é importante você voltar lá no teu statement, na tua construção ali do propósito, né? E dizer, cara, puta, isso aqui tá alinhado com o que eu tinha desenhado? Puta, tá alinhado. Eu tô aqui para entregar isso. Tô aqui para entregar, sei lá, software. Eu tô aqui para entregar produto de saúde. Tô aqui para entregar uma experiência magnífica do cara ao comprar um veículo, por exemplo. Então, cara, como é que isso acontece? Que experiência é essa? Aí você vai entender. Entendendo quem é o cara, que público é esse, e com todos esses indicadores você consegue materializar esse cara e, de alguma forma, começar a aprender com ele o que ele quer. Você não sabe. Mesmo você começar assumindo que você não sabe. Então, isso eu acho que, assim, botar cliente no centro sempre tem que começar com, cara, eu não sei. Porque dificilmente você conhece na prática o teu cliente. Salvo alguns casos, assim, tem muitos casos que o cara hoje em dia está muito maduro, né? Mas pegando assim, aquele cara que está começando agora, você tem que assumir que você não sabe. Exato. E vai catar o que você tem de informação. Eu sempre uso a seguinte pergunta. Por que você usa o meu produto? O que o meu produto entrega? Talvez ele use porque não tem outro no mercado. É uma bosta, mas só tem esse, sabe? Uhum. Ou não, eu uso porque realmente quando eu preciso ali ele funciona, sabe? Ou por preço, enfim. Você entendeu o porquê daquela dinâmica, do porquê o cara usar. Aí, a partir disso, você consegue começar a entender o seu cliente. Perguntando para ele. Eu queria colocar uma provocação na mesa. Vocês acham que hoje as empresas, principalmente as empresas que fomentam que o meu cliente ele está no centro, eu escuto bastante o cliente, na visão de vocês que estão aqui discutindo e conversando com várias pessoas de mercado. Então, vocês acham que hoje as empresas fazem isso na prática? Elas escutam bem o cliente que elas propõem? Posso começar? Pode. Vai lá, cara. Por favor. Então, acho que eu comentei isso um pouco na palavra de antes, né? Eu acho que mudou muito
sei lá, de 5 anos pra cá, assim, acho que mudou muito mesmo o perfil de todo mundo, até dos executivos e tal, que antigamente era o dono da verdade, né? Antes do acesso à internet, do acesso à informação. Porque, cara, hoje eu tenho o mesmo nível de acesso de um executivo. Eu consigo fazer um curso online e ir lá em Stanford, se eu quiser. Ou na Reforge, que tem os melhores profissionais do mundo em SaaS, por exemplo. Então, o nível de acesso acho que mudou. Acho que começa por aí, né? E eu acho que o perfil das pessoas mudaram, dos executivos mudaram. Então, eu acho que sim, as empresas estão começando, de fato, a escutar. Mas só que aí, o que é escutar, né? Eu acho que é muito do que o Zé também acabou de falar, né? O que é escutar, de fato, né? Na minha visão, acho que cada um pode ter algumas opiniões aqui, né? Então, na minha opinião, escutar, cara, é você estar, de fato, tá próximo ao cliente. É você tomar decisões ali baseado em dados de uso do cliente, em dados de qualitativo do que o cara falou, em dados ali do acesso do portal de reclamações. Então é você estar de fato ali usando, tendo insumos a partir do cliente. Eu acho que é isso. Então é a partir de dados, de qualitativo e quantitativo, você tomar decisão baseado nisso. E é claro, visando também a lente do resultado do negócio. E aí, até complementando o que o Zé falou, né, cara? É o core de uma startup, é isso. Você começa com uma hipótese, você não tem uma coisa já definida. Você começa com algo que talvez aquela dor exista, né? Então você vai pra rua com aquela hipótese e, cara, pode ser que você tem que ter desapego mesmo da solução. Pode ser que aquilo lá, o cara não quer nem saber daquilo aí. Pergunta super válida, tá? Não, a minha provocação para vocês é exatamente essa, porque como o tema é problema, a gente ouve muito que as empresas estão colocando o cliente no centro, elas querem colocar o cliente no centro, mas será que elas estão ouvindo mesmo o cliente? Será que elas estão fazendo esse processo de uma maneira bem feita? E é lógico que as experiências melhoraram muito nos aplicativos, em toda a experiência de web, de canais como um todo, elas evoluíram bastante. Mas eu ainda vejo muito as empresas e as pessoas, a gente conversando sobre o assunto, e na hora da prática não ser assim, entendeu? Entendi. Eu acho, tá? Minha visão é a seguinte, cara, existe, sem dúvida, um caminho de maturidade que foi percorrido, tá? Tá longe de estar no ápice da história, né? Assim, não vejo isso como algo maduro, assim. Concordo com o Renan que tem uma questão de tem muito mais acesso, o assunto ele tem sido mais debatido, mas eu acho que tem a ver... eu acho que o que destravou a cabeça dos executivos não é necessariamente o fato de que, cara, todo mundo tem acesso, sabe, à informação dentro da empresa. Todo mundo conhece cliente, do assunto. Todo mundo tem acesso a tudo. Eu acho que está relacionado ao fato de que, cara, os clientes gritam alto. Hoje em dia, gritam alto. Então, na real, não tem como não ouvir, cara. Não tem como. Se você for lá e fizer ali uma besteira qualquer, sendo uma Big Corp ou uma empresa pequenininha, cara, vão botar o teu nome lá no Reclame Aqui. Vão colocar na tua rede social, vão colocar... Você vai fazer uma postagem para captar lead, o nego vai estar lá comentando negativamente. Não vão? Você não tem como não ouvir. Você não tem como não ouvir. O impacto hoje é muito grande. E o cliente ficou exigente. Eu tô dizendo isso aqui, não está relacionado necessariamente a capacitação como que você usou. Eu disse acesso dos executivos, mas também tem um acesso dos usuários, né? Dos clientes. Eles têm a internet possibilita ferramenta, isso, né? O cara, você não tem mais aquela... Você não precisa nem ter saque. O cara não precisa ter um saque. Ele vai te achar para reclamar. Essa discussão, minha opinião, tá certo? Eu vejo que é uma forma de sobreviver hoje. Você não tem outra forma se não for entendendo o cliente. Obviamente tem as questões de maturidade, mas vamos pegar um exemplo. Cara, você precisa de uma conta bancária para receber dinheiro, seja seu pagamento de salário, que seja. Qual é a sua diferença entre abrir uma conta no Nubank ou no Itaú? Das duas formas, você vai ter o processo de receber o dinheiro na conta ali. Então, assim, no final dos dias, por que o cara escolhe um ou outro? Eu não vou citar qual é melhor e qual é pior aqui. Por que o cara escolhe um ou outro? Cada um tem a sua particularidade.
Talvez que eu ia seja a falar. forma como você se relaciona com o aplicativo, a forma como... Se você é um cliente mais premium, a forma como o cara... Pô, eu tenho um canal de atendimento, enfim. Independente de quem seja, você tem ali os seus públicos-alvos. Então, entender e interpretar bem o seu cliente era necessário, porque realmente o cliente ficou super exigente, porque tem muita oportunidade e possibilidade hoje. Só de banco, quantos bancos tem aí? O rapaz veio aqui, esqueci o nome dele, do Squad, do Bank as a Service. Cara, Ele falou que eu me lembro do número de... Ele falou que eram 3 contos para cada brasileiro, algo assim. então é sobre isso, sabe? Então, é um instinto de sobrevivência você estar ouvindo o seu cliente. Tem a questão da maturidade, mas tem uma questão de que se você não fizer isso, você vai... Não, eu concordo com vocês que evoluiu bastante. Assim, o cenário é muito dessa cultura agora, mas ainda acho que ainda tem um gap grande de evolução aí. Sem ainda. dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida mesmo. E acho que só uma coisa importante também é que às vezes a pessoa tá colocando um cliente errado no centro, né? A empresa. Tem que colocar o cliente certo. Às Isso é vezes, pô, ótimo. você coloca a pessoa que não é o seu ICP ali, que é o seu cliente ideal, e aí você começa a escutar o cara que não é o seu cliente ideal e você Cara, começa a tomar isso acontece decisões. pra caramba. Muito, E muito. por isso que eu tava comentando que você tem que começar com eu não sei, cara. É. Porque se você não tem. Se você tá começando essa discussão agora, imagina, se você tá começando essa discussão agora, acho que é melhor começar com eu não sei. Porque ou você sabe, ou se você só soubesse, você já tá trabalhando com isso. É isso aí. Você já tava olhando pra esse dado. Aí, de repente, você cria as métricas de vaidade. Não, eu ouvi 30% da minha base. Cara, beleza, você ouviu todo mundo. Ou 30%. Como que você configura esse público? Como que você está clusterizando para interpretar? Porque, assim, 30% você pode ter vários vieses sobre esse público. Então, é isso. Assim, qual é o seu público ideal? Como que você consegue enxergar isso para tomar uma boa decisão sobre como evoluir o seu produto, a sua empresa e tudo mais? Que eu acho que isso. E que acaba conectando com a fala do Sérgio, quando ele fala da questão da startup. Sim. Quando ele fala assim, puta, cara, você vai lá e pega uma situação que você compra algumas startups e tal, e você tem um produto que ele, ora, não tá exatamente preparado para a escala, por exemplo, né? Isso acontece, é uma coisa muito natural de acontecer. Muito. Nas minhas mentorias, eu pego algumas empresas assim e, puta, já participei de alguns M&As que peguei empresas assim, então, cara, tenho muitos casos para contar. Recorrência. Recorrentes. Por isso que eu coloquei o tema na mesa para a gente discutir em cima, porque é super normal esse tipo de cenário e a gente discutir problemas decorrentes a esse cenário. E bem talvez legal. esteja aí uma grande diferença, né, da discussão do problema na Big Corp para uma empresa que é tech ou é orientada a produtos. Enfim, você tá ali olhando para o problema fim, né? Eu dei um exemplo de diferença com outra perspectiva, voltado para a cultura, e essa é uma outra diferença super, super importante Essa diferença entre as duas, né? perspectiva. Mas assim, é muito comum você começar um negócio, o primeiro movimento você precisa botar gente para dentro. Então você vai lá e corre atrás de botar gente para dentro, vamos captar e tal, e você quer validar a tua hipótese, etc, etc. Então você traz gente que está dentro da tua proposta de valor e algumas estão fora. Tua proposta é botar gente para dentro, no fim. E aí, até porque você não está muito certo da tua proposta de valor, tá buscando market fit ali. Sim. Então você quer entender como ele vai ser. E aí, num dado momento, você cresce. Aí você vai briga por 10 anos, vamos supor, briga por 10 anos, sendo bem prático mesmo. Aí você tá lá, você trabalhou por 10 anos. Aí daqui a pouco você olha pro lado assim, pros teus co-founders ali, e fala, caralho, cara, fudeu. Esse emaranhado aqui. Fudeu. Vou discutir sobre isso. Caralho, não conseguimos crescer. Ou então aparecer alguém que quer comprar a gente. Puta, vamos fazer o quê, né? E aí é o momento em que você separa os homens dos meninos, né? Você tem que estar pronto para esse processo, preparado para um processo de venda, ou você vai crescer, vai pegar um cheque e vai evoluir. E aí você vai superar ali o famoso Vale da Morte, né? É isso aí. Nessa fase ali, você já está crescendo, você passou ali, você vai para uma fase em que você vai começar a escalar. E aí teu produto vai dar aquela esticada,
E você vai olhar para o lado e vai falar, cara, fudeu. Agora o negócio cresceu. E aí, como é que a gente faz? A gente tá com dificuldade de crescer, porque o produto já não tá aguentando mais. Cresceu com relação ao cliente E aí? e chegou num patamar de crescimento tecnológico, de escala tecnológica ali, que chegou num ponto que vai precisar de mais investimento para que isso aconteça. E aí a tomada de decisão, né? Parece E aí- aqueles postes lá do Rio, lá, né? Aquele isso. emaranhado ali de... É isso. E aí parece poste de favela. Tô brincando, desculpa. E aí, assim, comunidade, né? E aí, você olha para essa situação e você tem algumas perspectivas sobre isso, né? A primeira delas é que tem a questão da atualização tecnológica, que em muitos casos é necessária, porque o cara acaba evoluindo ali muito na linha do... Primeiro você tem o co-founder, o hacker ali que te ajudou, né? O cara começou com o negócio, e o time fomentando, e acabou virando um monolito. Esse monolito ele precisa ser, de alguma forma, desconstruído. Mas ele foi útil até agora. Não desprezem monolito. Sim. Muita gente dá muita porrada no monolito e tal, mas ele foi útil até agora, né? Vamos quebrar. Tem um viés de corte ali, né, Zé? Tem um viés de corte. Ele foi muito bem até ali. E aí, geralmente, é assim que os co-founders tomam a decisão, né? Se eles vão continuar investindo na escala do produto, mas eles já estão sendo procurados para poder a startup ser vendida. E aí? Em que ponto que ali acontece a tomada de decisão, né? Se investe para poder continuar escalando ou se vende. Aí é o ponto que a gente estava falando antes. Isso, e você tem uma dinâmica que você acaba absorvendo, que eu acho que é o que acaba distorcendo um pouco a história, né? Acho que você precisa dessa questão da atualização de tecnologia, que acaba precisa construir esse futuro, mas você também precisa embasar bem o futuro, né? E aí tem uma questão que é você encontrar, assim, voltar e meio que se identificar no teu ICP, porque você se perde na tua proposta de valor. Porque, vez por outra, você vai se adaptando ao teu cliente, principalmente para quem trabalha com B2B, assim, que tem contato com o enterprise, o cara acaba subvertendo, porque ele vai cedendo, ele pega um cliente grande. São mais baleias, pega um segundo né? cliente grande, os caras fazem muita pressão. E aí o cara vai fazendo coisas que não necessariamente estão dentro da proposta de valor. E ele cria um vício. Mas o cara paga a conta. Ele paga as contas, ele paga a conta de luz, etc. É um puta dilema. E aí você tem essa situação, o cara tem que pagar a conta e ele vai vivendo ali, vai crescendo, fazendo aquilo, e ele vira um vício. E acaba fazendo customizações voltadas para os clientes, que acaba destruindo um pouco a proposta de valor dele por causa da conta que ele precisa fechar. E aí é um cenário que fica muito difícil ali para tomar decisão. Cara, eu vou continuar investindo aqui no caminho de, não, isso aqui vai estar modificando um pouco a minha proposta de valor, ou eu vou investir naquele cliente que está pagando a minha conta. Então, esse cenário também é um outros problema. Erros aí nessa estratégia. Sim, com certeza. Que é, por exemplo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar evoluindo meu produto prateleira aqui, para atender e crescer o mercado, e vou manter um time aqui sustentando o que tem hoje. Aí, com o tempo, essa sustentação ela vai ficando inflexível, porque a tecnologia ela avança, e aí o cliente começa a travar, porque ele cresce a operação e seu sistema não consegue mais crescer. Aí o que acontece? Na hora que ele vira e fala assim, cara, eu preciso fazer com que esse negócio funcione. Aí ele vira para dentro da empresa, aí a resposta na grande maioria das vezes cara, não está funcionando porque você está numa versão muito antiga. Essa versão aí, ela é inflexível. Tá, mas como que eu faço para ir para essa versão nova que vocês têm aí? Para essa versão nova você não tem a funcionalidade A, B, C, D, E, e aí... Isso é super complexo, porque você cria um cenário que ele gera uma fricção. Um louquinho ao contrário. Ele gera uma fricção. É um louquinho ao contrário, né? Uma fricção de manutenção do cliente, de certa forma, né? É quase que, você tá gerando um churn. O cliente gera um louquinho em você. E aí, assim, isso, cara, acontece e acontece muito. E você precisa, às vezes, se encontrar com a tua proposta de valor, de novo, e revisitar ela, às vezes, e dizer, cara, essa é a minha linha de trabalho, como eu vou me posicionar? E mapear. Porque, cara, é normal que o cara, lá no início, ele não olhe para isso. Até porque o investimento em tecnologia é baixo, depois ele vai investindo mais, até chegar num ponto que a empresa escala, ele vai investindo, mas muito orientado a essa coisa do
vou crescer e é isso. O ambiente de alto crescimento, você sabe como é. Você faz o que é necessário. E aí, para quem compra, eu acho que tem essa questão. Você vai fazer uma due diligence, o cara olha muito para os números, né? Então, puta, fatura tanto, Ele olha até para a base tecnológica, mas não olha tanto assim. Aí ele, quando olha para a base tecnológica, pensa, tá bem, tem um trabalho para fazer aqui, mas ok. Mas raramente você olha para essa questão de como está a construção da proposta de valor e compara com o que você tem para entregar no futuro. E aí o cara, ele mostra uma visão de crescimento muito baseada nesse cenário que ele é modelado quase a uma diagramação de fábrica de software, se pensar bem, porque você vai customizando cada cliente que você tem, e aí não vou dizer que é 100%, mas um bom percentual deles. E aí quando ele pega a empresa, vai botar lá num trilho de produto, aí você, cara, começa a ter churn pra caramba, você começa a ver os indicadores caírem, ou seja, você botou ela num trilho e plugou ela numa engrenagem maior, e você começa a ver ela desacelerar, cara. Aí você, desacelerou por quê? Desacelerou porque... Aí tem um monte de... E você vender uma projeção futura, né? Não sei. Não, e esse cenário, ele é super normal nesse processo de compra. Toda essa estrutura, quando não consegue escalar, ela é toda herdada para quem comprou. E aí você imagina, você compra com uma perspectiva de crescimento muito esticada, né? Uma perspectiva de crescimento muito agressiva. E aí, quando você olha para esse cenário de tecnológico, você vê que você tem que ir freando um pouco e continuar o crescimento tecnológico em conjunto com o crescimento de receita. Então, é um processo que acontece e que, da maioria das vezes, quem compra acaba herdando isso tudo, todos esses problemas que o Zé comentou. Sabe o que é o legal dessa dinâmica como um todo? Porque e nós passamos por isso. Quando você está numa grande empresa, numa Big Corp, você tem os problemas de legado que são os monolitos. Sim. Cara, é inflexível e você precisa criar uma dinâmica para criar uma arquitetura intencional para flexibilizar, e é um processo moroso que não dá para fazer Big Bang. Então é bem puxado. Quando você vai para uma startup, as pessoas acham que numa startup é tudo... Zé, Sérgio, o pessoal acha que numa startup é tudo flores, assim, sabe? Não, você vai chegar lá, você vai ter o parque tecnológico muito bem instalado, os processos muito bem instalados. Tá bom. E aí você vai para uma dinâmica que ela não é igual uma Big Corp, que você precisa trabalhar um processo de estrangulamento, mas é talvez um trabalho de você olhar para aquele código e falar, cara, esse código aqui eu preciso fazer outro. Ele não presta. Não presta assim, no sentido de que até aqui ele nos sustentou. Mas ele não daqui dá... pra frente não é o que vai. Ele não dá o próximo passo. Não é o que vai dar. Então é bem louco isso, porque as empresas grandes a gente sempre fala sobre isso, né? As empresas grandes estão se organizando para rodar como startup, e as startups, quando elas começam a crescer, elas querem rodar como empresa grande, mas não conseguem rodar porque também tem esses mecanismos que acabam... Que são travas, eles são travas de fato. Tem só um ponto nessas duas perspectivas de tamanho de empresa, né? É que a Big Corp ela já tem uma base de clientes enorme, né? Já tem um faturamento enorme e ela está prometendo uma projeção de crescimento linear, né? A startup não, ela está prometendo uma projeção exponencial. Então, na maioria das vezes exponencial. E aí você promete para o fundo e aí você não olha esse lado técnico que vocês estavam falando, aí pô, você fica amarrado e aí depois você vai ter que voltar numa reunião para falar, pô, não é aquilo que eu te prometi. Não é bem isso, vou ter que... Pera aí. Não, e aí... Geralmente, o recorte de característica de cliente acaba diminuindo muito, né? Porque você não consegue atacar todos, e aí tem que continuar naquele recorte de clientes que o produto consegue suportar. Então, esse processo, ele até ganhar tempo para que o produto consiga atender os outros nichos de cliente, né? Isso acontece muito nesse cenário. Eu queria só... Desculpa, pode falar. Essa questão da marca que você citou, por exemplo, da Big Corp, geralmente ela tem uma marca instalada ali. Eu lembro, o Zé trouxe já esse exemplo em um outro episódio,
um banco que patrocinou um clube rubro-negro aí, que o cara foi fazer um processo de cadastro ali, porra, no processo tinha demanda, ou seja, tinha gente querendo usar do produto, mas o produto não parou de pé. Quando você é uma startup, cara, se você não tem um bom processo instalado para suportar o seu público, na grande maioria das vezes as pessoas não voltam. Você acaba perdendo ali. E no caso, o propósito deles, inclusive, era validar se as pessoas iam lá mesmo. E foram. Foram muito. Mas fala aí, Renan. A provocação é justamente porque a gente tá falando que, cara, existe isso, né? É recorrente esse problema, né? Mas a gente não deu solução aqui. Existe solução? Existe um caminho mais saudável? Existe. Eu queria entender existe aqui. Caminho. Não existe bala de prata, mas tem caminho. Tem. Sim. Para a operação, começa a evoluir tecnologia, como que... Geralmente o que a gente faz na prática é a gente evoluir tecnologicamente o produto para que o produto consiga atender a toda a necessidade de tipos de clientes diferentes. Porque antes, né, que nem eu comentei antes, quando a gente faz essa aquisição e ele não consegue escalar tecnologicamente, a gente tem um nicho muito recortado de clientes, né? Então, a gente tem que evoluir tecnologicamente para conseguir atender a toda necessidade, né? Porque senão... Para mim, passa por você se encontrar novamente com a tua proposta de valor. Assim, volta, sabe, revisitar. E não é revisitar assim, do tipo, vou reconstruir e tal. Pô, você fala assim, cara, você comprou uma empresa ou você fez o cheque para uma empresa, agora você vai pedir pro co-founder ou vai comprar uma empresa para revisitar a proposta de valor? Não é sobre isso. Mas quando você se depara com uma coisa como essa, é sobre, cara, beleza, vamos voltar um pouco atrás e entender como que tá a minha proposta de valor agora, com essa configuração. Mudou muito, tá longe. Como que eu quero que isso de fato seja o futuro? E aí, precisa calibrar, cara, entender, bom, a partir daqui, que futuro eu quero construir, como que eu lido com essa base. E aí, assim, você vai ter um cluster de clientes ali, um segmento, um grupo de clientes que você vai tratar da forma A, o outro da forma B, o outro da forma C. E aí você vai, de alguma forma, entender como lidar com esses caras. E ainda tem um outro ponto, Renan, que é como os clientes enxergam aquele produto. Porque, assim, às vezes a proposta de valor é muito modificada de acordo com o entendimento da escala daquele produto específico. A gente faz uma aquisição e o produto tem uma proposta de valor. Quando a gente escala isso para novos clientes, a gente tem outro tipo de resposta do que no momento da aquisição. Então, às vezes, a gente faz uma alteração na proposta de valor para poder atender ao que o mercado está conseguindo enxergar daquela evolução, entendeu? Então, também tem esse ponto de vista de fora para dentro. Isso Legal. tem a ver com... Se você pegou um cheque... Produto e tecnologia tem que estar bem amarrado. Tá né? amarrados. Eu acho que assim, não é uma discussão só de tecnologia, também não é uma discussão só de negócio, de produto, né? É uma discussão, e quando eu falo negócio, produto, eu tô falando de negócio como um todo, o modelo de serviço inteiro, né? De como você vende, a máquina de venda, tudo tem que estar nessa discussão. Tem a ver com isso, você revisitar essa história, porque essa orientação ela vai servir para tudo, né? Você vê qual é o direcionamento que você vai ter agora, em termos de evolução tecnológica. Cara, como você separar esses públicos, né? Como que eu vou tratar, como que eu vendo para esse cara, se eu continuo vendendo, se eu continuo vendendo, sabe? Tudo isso está ali. Então, é parte da discussão. Ele precisa ser parte. Como que eu meço esse cara, como eu identifico, como eu falo com ele, sabe? Isso, sem falar com todo esse público. E usando o que o Zé falou, é o momento de separar as crianças dos homens. Você tem um produto que, quando ele já chega num estágio de escala, ele está aqui, ele está escalando, ainda não está exponencial. Só que, conforme a sua base vai crescendo, ele vai engordando ali, você vai colocando funcionalidades, ele vai ficando pesado. A gente, inclusive, até tem várias dinâmicas dessa de propor uma arquitetura intencional que, ora, você vai aproximar o seu investimento da sua receita, ou seja, você vai reduzir a sua margem para exatamente alavancar o que precisa ser alavancado, mas conforme você vai investindo em inovação, investindo em FinOps, por exemplo, eu vou fazer uma eficiência digital olhando para o que eu tenho inclusive de infraestrutura, de pessoas, de organização processual para orquestrar aquele produto. Tudo isso vai fazendo com que, conforme você investe, ele vai descolando novamente, ou seja, você vai tendo menos investimento na linha do tempo
e você vai continuar crescendo. Então, é hora que você tem que ter muita maturidade, a empresa tem que ter muita maturidade em ter esse tipo de discussão. Ó, chegamos até aqui, até aqui, o que a gente tem tecnologicamente, o que a gente tem de processo, a gente conseguiu escalar. Para dar próximos passos, precisamos apertar um pouco aqui os parafusos de investimento, olhar para processo, olhar para pessoas. É a hora que geralmente uma empresa em escala vai contratar um CTO de mercado robusto, um cara que já tem uma vivência nesse tipo de cenário, para poder falar assim, agora eu preciso escalar isso aqui, então eu vou instalar processo, vou instalar visão de FinOps, visão de inovação, para poder garantir essa escala aí. É como se o carrinho estivesse na subida, ele perdeu energia e você precisa agora dar mais uma impulsão para ele complementar ou continuar naquela tendência de subida ali. É por isso que o CTO tem força numa startup, porque é neste momento que faz a diferença, assim. Processos de times, topologia de time, a forma como você vai organizar o seu time para resolver aqueles problemas, né? A infraestrutura e por aí vai. E esse é o ponto, né? Do tema do bate-papo. Esse aí é o mundo ideal que o Rafa e o Zé comentaram. É um mundo que bem estruturado, a evolução funciona dessa forma. Só que o dia a dia é tudo aquilo que a gente comentou aqui. O dia a dia é totalmente diferente, porque quando a gente faz uma aquisição e recebe um cenário como aquele que eu coloquei antes, já destrói muito das etapas que o Rafa acabou de colocar. Então, a gente tem que se adaptar ao cenário para que a gente consiga evoluir dessa forma, porque é totalmente diferente. É caos, né? É caos total, entendeu? Que legal. Tudo que vocês estão falando aqui, né? Eu lembrei do livro lá do Ben Horowitz, né? O lado difícil das situações difíceis, né? É meio que o beabá de fundadores de startup, né? Então, ele fala muito sobre isso, né, cara? Tem momentos, né? E numa escala de startup é tudo muito insano, porque você cresce muito rápido em pouco tempo. Então, você passa por muitas fases em pouco tempo. E os fundadores e os colaboradores, todo mundo da empresa precisa se adaptar a isso. Então, cara, no começo você está lançando sua ideia, você é o fundador, você é o executivo fazedor, você está ali na rua, você está ouvindo o cliente, você está tal. Cara, a próxima etapa, você já vira um líder. Então, tem as pessoas que fazem algumas coisas ali pra você. Na outra, você vira líder dos líderes. Então, vai mudando as perspectivas. A pessoa tem que se adaptar ao fundador. E aí, nesse livro, ele fala muitas verdades que a gente não gosta de ouvir. É muito legal por causa disso, né? E ele fala exatamente isso. Chega um momento que a pessoa que fazia aquele papel, ela não vai conseguir fazer o próximo papel que vai levar pra onde a gente quer ir. Então, às vezes, você precisa abrir mão de pessoas e precisa mudar pessoas, né? E eu acho que conversa muito com isso, né? Às vezes, você tá numa estágio de uma startup que tá... Cara, tudo amarrado ali, infelizmente, o que nos trouxe até aqui foi um sucesso, foi legal, mas a gente quer dar o próximo passo e a gente precisa das capacidades, né? Instalar as capacidades aqui para levar a gente para a próxima etapa, né? É legal esse livro que ele fala umas verdades, assim, que são coisas legal. Que a gente não... É isso, você tem os 3 estágios, né? De 0 a 1, de 1 a 10 e de 10 a 100. E aí eu tava falando pro Sérgio hoje que o cara tá no estágio de 0 a 1, de 1 a 10, o cara quer discutir plano de carreira. Cara, não tem plano de carreira nesse momento, não. Não tem. Aqui é porradaria e vamos fazer acontecer, né? É isso aí. Gente, não parece, mas estamos aqui há 2 horas. O Vitão já tá dando recado dele ali. Caramba. Mandou mensagem no grupo já xingando. Mandou mensagem no grupo já xingando e tal. Mas tem que xingar mesmo, é isso aí. Temos que fazer a nossa rodada final. Eu acho que o episódio, cara, sensacional. A gente passou por uma visão de problema em várias perspectivas aqui. A história do Serjão é muito conectada a isso, né, cara? É um solucionador de problemas aí em várias etapas do modelo. Veio amadurecendo essa perspectiva, ou seja, veio acompanhando isso, muito legal. E a gente conseguiu ver aqui, desde a visão de problema, numa época em que as coisas eram orientadas a projeto, num período de transformação digital em Big Corp, num período em que... Aí falamos de startup, falamos de compra de empresa, falamos de todos os problemas que você tem para vender, para comprar, para crescer. Enfim, como olhar para o cliente no centro, que, cara, são temas do dia a dia e problemas do dia a dia, né? Acho que a gente teve a oportunidade aqui de, mais uma vez, fazer um MBA aqui com quem sabe, né? Rafa, dá a tua perspectiva, conta pra gente aí se o episódio atendeu às tuas expectativas e como é que foi. Mais um MBA, como a gente sempre fala, uma baita aula aqui, uma baita discussão muito boa, assim, uma discussão pragmática, uma discussão que a gente traz exemplos, em que a gente consegue trazer na visão prática... Ó, a musiquinha.
o que acontece no dia a dia. E o Sérgio, com todo o seu repertório, com tudo que ele tem de conhecimento, conseguiu somar bastante nessa discussão de problema e como que a gente conecta da necessidade até a execução ali. Então, cara, fantástico. Muito obrigado aí, Que pessoal. lindo, que lindo. Profundo. Renan, fala aí as tuas... O pessoal é emocionado aqui, se você Emocionado, percebeu, né? Como é que foi a tua percepção aí no fim do episódio? E Bom. o que você achou? Bom demais. Quando eu falei no comecinho aqui, de executivo que executa, né? Eu acho que foi muito sobre isso aqui. A gente falou muito sobre... Sair um pouco do teórico, do ambiente de cenário perfeito. A gente trouxe muita coisa prática ali do dia a dia mesmo. Então, acho que foi muito rico e cumpriu a expectativa, né? Pô, mais um MBA aí. E obrigado mesmo aí por Cara, topar e eu que vir aqui. agradeço. Acho que o papo foi sensacional. Acho que a ideia de poder explorar os problemas do dia a dia, eu acho muito importante a gente conversar sobre isso, a gente trocar sobre isso. A gente já faz isso sempre. Então, é muito legal participar e poder trazer um pouco do exemplo que a gente vive. Cara, muito obrigado pela tua presença aqui. De verdade, foi sensacional. A gente sempre fala aqui sobre essa coisa do que o Renan comentou, do executivo que executa. Acho que hoje a gente teve aqui um exemplo prático. Para quem não sabe, é isso. Sérgio, suas redes sociais, eu esqueci. Como as pessoas te encontram. Se elas legal. quiserem trocar uma ideia, pegar um... Cara, trocar, assim, para mim é sempre importante. Eu gosto de conversar, trocar sobre as experiências. Só colocar nas redes sociais Sérgio Tirado em todas elas que vocês vão me encontrar de alguma forma. Boa. Instagram, acabei de marcar aqui, ó. Sérgio Tirado RJ. É isso. Cara, Aí, porra, a gente zoando o Rio de Janeiro aí, pô. Cara, dá um recado para aquele cara de casa lá que tá querendo entrar no mercado de tecnologia ou que tá dentro de uma Big Corp e quer abraçar um mercado, uma linha de produto, quer mergulhar numa dinâmica de transformação digital, quer partir por uma carreira dentro de produto, engenharia, etc. O que você dá de dica? Acho que a dica é o seguinte. Uma Big Corp tem a sua característica, que são processos mais complexos, é um dia a dia muito mais difícil de se lidar, tá? Totalmente diferente de uma startup, que os processos são muito mais simples, as pessoas estão do seu lado. Então, acho que quando você escolher um local para trabalhar, você escolher uma ideia, um propósito, pense nisso. Que tem toda uma complexidade dentro de uma grande corporação e tem toda uma simplicidade dentro de uma empresa menor. Só que tem pontos positivos e negativos em cada uma delas. Então, acho que você tem que olhar para isso antes de decidir. A simplicidade talvez gere um over em alguma coisa, enquanto a complexidade gera um over em outra, né? É isso, exatamente Coisa isso. linda. Muito obrigado, Sérgio. Cara, eu que agradeço. Valeu!